Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde para você. Não sei que horas que você vai assistir esse podcast, esse episódio. Bem-vindos a mais um STBcast. A gente está muito feliz de poder continuar gravando mais um episódio dessa saga aqui, contando experiências incríveis sobre a Austrália, com várias pessoas de diversos estilos, diversas idades, enfim. Lembrando, recadinhos breves aqui, siga-nos no Instagram, STB_Austrália. Acessa lá, a gente tem muito conteúdo interessante no Instagram também, um conteúdo mais dinâmico, rápido, do dia a dia. Então nos segue lá se você ainda não o faz. Depois, YouTube, não posso esquecer do YouTube, STB Austrália também lá. A gente tem uma série que é o STB Flix, onde a gente conta a história de 2 estudantes aqui, tudo o que aconteceu com eles no primeiro ano de intercâmbio. É uma série incrível com a Adriana e com o Bruno. Então, além do podcast, você tem muito mais informação para você se você está querendo vir para cá. Então, não esqueça ativar o sininho também, porque aí cada vez que a gente subir um episódio novo aqui, ou um episódio novo do STB Flix, você vai poder ter isso em primeira mão e poder compartilhar com seus amigos, dar aquele like maravilhoso que nos ajuda muito. E é isso. Hoje, mais uma vez aqui com Daniela Odin, bem-vinda. Tudo bom, Dani? Tudo bom, obrigado pelo convite. Não sou mais convidada, né? Não, agora você já não sai nunca mais. Nunca mais. Já sou parte do time podcast. Maravilha. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial aqui, que a gente tem um orgulho danado de poder saber que a gente contribui de diversas formas para que o processo dele aqui na Austrália seja interessante, de muita aprendizagem, e que é um cara assim fantástico, que tem um baita de um destaque aqui na comunidade brasileira. E assim, não vou nem ficar falando muito, porque a gente vai contar tudo isso aqui no podcast durante essa conversa, mas só para deixar um spoiler de leve, é o estudante do ano de New South Wales. Acho que é o primeiro brasileiro a conseguir fazer isso, salvo engano. Mas é isso, galera. Bem-vindo, Bruno. Obrigado mais uma vez por você estar presente aqui conosco. Bem-vindo. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje, de verdade. Maravilha, vamos falar bastante coisa, de várias hoje coisas. Hoje tem, hein, gente? Para aí. Bom, sentar aqui mais confortável. Eu vou até me ajeitar também, que acabou. Que agora hoje não é o vídeo do STB Flix de 10 minutos, não. Agora acabaram-se as formalidades. E vamos pro que interessa. Sim, bora. Bruno, cara, assim, pra quem não nos acompanha diretamente aí no Instagram, não tem visto, sei lá, o STB Flix, que você passa toda a tua história lá. Sim. E pra quem tá chegando agora, assim, quem que é o Bruno Prats? Aquela famosa pergunta de entrevista, né? Bom, gente, mas pra responder ela bem direta, meu nome é Bruno, eu tenho 22 anos, brasileiro, obviamente, e estou na Austrália já há 2 anos, estudante. Também era estudante no Brasil, minha vida toda fui estudante e trabalhando de diversas formas. Venho de uma família misturada de português com espanhol, muito legal, um background bem engraçado e divertido de ser. E, como o Lucas falou, para quem não me acompanha, eu estudo, já fiz diversos cursos diferentes aqui que a gente vai falar hoje aqui na Austrália, mas hoje atualmente sou estudante de universidade aqui da Austrália, que era o grande sonho, e acho que é isso. Trabalho aqui, diversos trabalhos diferentes também que a gente pode tocar no assunto, mas acho que esse é o Bruno, quem eu sou hoje. Show. Ô Bruno, mas o que você estudava no Brasil? Você falou que você sempre foi estudante. Gente, então, depois de acabar o ensino médio e tudo, eu entrei em engenharia de alimentos na Mauá, né? E aí entrei em engenharia de alimentos pra fazer, fiz 2 anos lá na Mauá, em São Caetano. E aí foi quando eu parei e vim pra Austrália pra fazer os estudos diferentes e tudo mais. Cara, o que faz o engenheiro de alimentos? Porque assim, na minha cabeça eu imagino um cientista que vai... Sei lá, eu não consigo imaginar que, tipo, um cientista que vai fazer comida nova, tipo, sei lá,
Como que se atua Conta aí. Gente, nesse processo aí? É mó legal ter essa pergunta, porque todo mundo me pergunta. Ninguém sabe basicamente o que faz quando você fala. Mas a engenharia de alimentos é uma ramificação da engenharia química, né? Então, ela é um nicho, porque entenderam que tinha uma necessidade maior desse tipo de profissional. Então, o engenheiro de alimentos, ele trabalha em toda a escala produtiva do alimento, desde a hora que colhe lá na fazenda, se é um alimento natural, até chegar à prateleira do supermercado. Então, todo o processo... Até ser enlatado, por exemplo. Isso, tudo. Enlatado, do pacote, congelado, natural, marmitex. Como vai processar, como vai Tudo que você conservar. encontra no mercado provavelmente passou por um engenheiro de alimentos, ou como chamam aqui na Austrália, traduzido, um cientista de alimentos, porque aqui eles não chamam de engenheiro, entendeu? Por mais que seja totalmente relacionado. Eles chamam... Na verdade, o mundo é mais normal você encontrar cientista da alimentação. Então você trabalha em todo o processo químico, biológico, segurança, qualidade, packaging, né, de você fazer embalagem. Você trabalha com tudo isso. Tudo tem um motivo por detrás da produção alimentícia. Então você vai poder responder hoje aqui pra nós se a salsicha é feita de jornal mesmo ou não. Não, porque quando eu era moleque, minha mãe tinha uma lenda que falavam que a salsicha era feita de jornal. O que eu posso falar, eu não vou responder essa pergunta, mas o que eu posso dizer é que existe uma legislação que precisa ser seguida. Você nunca pode dar nome a uma coisa sem que você está seguindo a descrição da legislação. Então, por exemplo, uma geleia, para você chamar de geleia, ela tem que ter uma porcentagem de cada coisa que está ali dentro. Senão eles chamam de tipo fruta em conserva, tem que dar outro nome. Então isso já é uma dica aí, dependendo do que você compra. Acho que no Brasil quem faz isso é o MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, e mais alguma coisa que eu não lembro o que é. Tem toda uma legislação gigante. Quando eu fazia lá na Mauá os laboratórios, a gente ia fazer produtos, a gente abria essa legislação do ano e toda a característica de tudo, e aí você segue lá, que tem que ter, pra chamar de geleia, chutando, gente, eu não lembro de cabeça, mas no mínimo 30%, 40% fruta. Você não pode fazer, senão não caracteriza a geleia, entendeu? Uhum. Exatamente. E aqui na Austrália isso é muito forte, né? Muito forte. Todas as embalagens têm que ter a descrição exata do que você está comprando. Inclusive, tem vários que classificam, né? Em termos da comida ser saudável ou não. Sim. Vai do 1 ao 5. 5 é excelente, 1... aqui tem essa questão de estrelas. É bem legal isso. Eu acho bem legal. No Brasil não tem. No Brasil não tem. Aqui tem tipo uma estrela de health, né? Você consegue saber se é saudável de 0 a 5. O quanto aquilo faz bem pra saúde. Agora tudo tá fazendo sentido. Isso é uma outra coisa também que eu senti muita falta. Não sei se tá mudando, mas a última vez que eu fui pro Brasil antes da pandemia, que tava de férias com a minha família, não, você vai ao supermercado, não, por exemplo, aqui você vai comprar frango, tem lá se o frango é quantas galinhas, quantos frangos tem no hectare. Então fala 1.500 por hectare. Para você comprar o ovo. Então, se o ovo é free range, se é orgânico, aí você escolhe o tipo de ovo, você paga por aquilo, mas você tem o poder de escolha no produto que você quer comprar. Olha, com interessante frango, isso. Com a carne também. Então, eu gosto muito de saber da onde que o produto tá vindo. Então, tem algumas coisas que eu sou bem chata com o que eu vou comprar ou não. E lá no Brasil, tipo, você chega lá, o frango, você não sabe de onde que aquele frango veio. Se é um frango que nasce em laboratório, que nem mexe asinha, ou se é um frango feliz que mora no pasto, sabe assim? Mora no pasto, E aqui, não, isso é muito forte aqui. O que eu sempre falo, pra todo mundo que eu comento, é que é popular aqui, sabe? Todo mundo, não tem essa. No Brasil, eu me arriscaria a dizer que tem, sabe? Essas coisas, mas em lugares bem específicos, não é uma coisa pra população inteira. O supermercado normal não vai ter isso, né? É difícil de você encontrar, o preço é bem diferente. Aqui não, porque você vê... eu perguntava no supermercado normal, a galera não... tem frango orgânico? O mocinho que trabalhava olhava pra minha cara, tipo assim... Da onde você tá vindo, minha filha? Que pergunta é essa? Entendeu? Eu, não, tá ok. Então, tipo, acho que não é tão comum como aqui. Que em qualquer supermercado que você vá, você tem essa opção. E isso é muito legal, porque é isso que eu gosto muito dessa área, porque o país que você vai, o lugar que você for, sempre vai ter uma coisa que é relacionada somente com aquela população. Então você vê coisa de sabor aqui que funciona e coisa de sabor que não funciona no Brasil. Isso é normal, porque reflete a cultura local, né?
Então Com é certeza. bem legal. Tipo, quando eu visitei uma das indústrias da Queensberry, sabe? Aquela que chama Hero hoje, no Brasil. Foi incrível, porque eles contaram pra gente qual a geleia que mais vende. O estilo de geleia. Que geleia com um pedaço dá certo no Brasil, mas a geleia com pedaço na Europa não rola. A galera não gosta. Então isso é Olha, que super legal. É um estudo super sobre o indivíduo, né? O que o pessoal gosta. Não adianta você fazer um produto E sem... que envolve diretamente na cultura, né? É isso que você tá falando. Diretamente na cultura. Tem que adaptar Isso é aqui, muito ali. cultura australiana. Você nasce aqui, ou você começa a morar aqui que nem a gente, você já começa a querer ver se é free range, que o bicho tá vivo e feliz, ou se ele não fica parado. Se tem antibiótico na comida, se tem conservante, se não tem aqui É qualquer muito coisa forte comprar, aqui tem isso. escrito Eu acho bem isso. legal. Eu também. É muito. Eu acho extremamente assim, porque vocês estão aí falando, eu só tô quieto aqui porque só tô observando, porque assim, eu descobri as estrelas aí agora. Entendeu? Só que eu só uso pra comprar carne moída. Porque a carne moída eu não sei carne que é, né? Então Essa é pego ali e maravilhosa. falo, A carne isso moída é aqui, bem relacionada à 470. porcentagem de gordura que tem ali. Exatamente. Tanto que as que são tipo 90-95% carne é bem mais caro, né? Que eles colocam menos gordura. E aí tem também a orgânica, que ainda é mais com menos gordura ainda. A extra lean, né? Que fala. E aí você paga um pouco mais. Mas E eu acho que isso dá uma oportunidade de escolha, sabe? Exato. Se a pessoa não quer ou não tá com condições naquele momento, ela vai comprar um que é 50-50, tá tudo bem. Se ela precisa. Sim, exatamente. Exato. Mas sabe o que tá comprando. Sabe o que tá comprando. É legal, porque a importância de assim transmitir esse conteúdo, né, para as pessoas. Então, o australiano aqui, ele sabe disso. Ele sabe. Que é igual a Dani, uma ele sabe o que ela tá comprando ou o que ela tá buscando comprar, assim. Cereal, por exemplo, é obrigatório ter estrelinha. Aham. Né? Porque cereal é uma coisa que vai muito açúcar. Isso, e eles estão querendo combater o consumo de açúcar nas crianças comendo cereal. Então tem lá a estrelinha. Então até a própria criança já sabe. Ela vai pedir, mãe, posso... não, esse... Tipo, uma vez por semana. Biscoito, né? Você vê o quanto biscoito é puro açúcar, né? Você tem os biscoitos de meia estrela. O engenheiro de alimentos. O engenheiro participa disso. Isso, participa. Porque são muitos profissionais que trabalham aí, mas provavelmente pelo menos um tecnologista, né? Um técnico em alimentos, uma pessoa que é especialista dessa área, né? A pessoa passou por ali, ou ela tem um conhecimento. É incrível, gente. É uma profissão que eu acho bem legal. E, cara, assim, uma coisa então que até para os próximos anos vai estar extremamente em alta, porque cada vez mais as pessoas... É um desafio, viu? É uma verdade. área que ela é desafiadora, poucas pessoas ainda vão para ela, mas ela tem muito desafio, porque se parar pra pensar, lembro que a gente sempre fala sobre isso, falava no Brasil também, que assim, aqueles números, né? 2050 a gente tá pra população crescer muito, assim, cada ano atualiza. Chutar, assim, uns 10, 11 milhões de pessoas no mundo. E a gente não tem hoje distribuição de alimento que cubra tudo isso. Então, se não houver uma ação, não tem como. Então, eu sempre falo, porque tem muita pessoa que fala aquela questão do fazenda, né? Vamos voltar pro totalmente natural. Eu falo, se voltar totalmente pro natural, se prepara para cortar a população gigante, que a gente é desse tamanho por causa da tecnologia dos alimentos. Isso não tem como. Ainda muito alimento é desperdiçado, tipo, muito, muito, muito. Mas sem uma distribuição e uma produção igual a gente tem hoje, não tem como ter vida, né? E a população não ia crescer como cresce hoje. Isso é porque tem distribuição, tem comida, né? Por mais de todos os problemas, mas tem. E aí até essas questões, vamos dizer, de logísticas envolvem a área Totalmente. também. Então, por exemplo, se o cara, sei lá, eu gosto dessa área, mas eu não tenho o perfil muito de cientista da coisa, da química ou da biologia, mas eu posso me adaptar na questão logística da coisa. Sim. E entender como que distribui melhor ou... enfim. É por isso que no Brasil e em alguns outros países eles chamam, assim, né, engenheiro também, porque são várias funções que você pode desenvolver. Aqui na Austrália eles têm uma ramificação do cientista de alimentos entre nutrition, né, nutrição, e o tecno, que aí você, quando você vai para a área tecnóloga, você consegue ir para uma esfera maior, assim, de indústria, os equipamentos, as plantas das indústrias, entendeu? Então tem ciclo tudo de produção, isso. Porque toda não é a cadeia todo mundo. produtiva. Eu tenho meus amigos que estão se formando no Brasil, que eu estaria me formando também agora, se eu não tivesse vindo para a Austrália, tá me formando esse ano.
eles estão trabalhando em áreas tipo administrativas, assim, na Nestlé, você trabalha para pensar na fábrica em si, as fábricas, sabe, que tem alguns Otimizar processo. Otimizar processo vai ser uma coisa que você vai estar analisando. E até essa questão burocrática, né? Do mapa, que tem que mandar, de enquadrar esse produto nessa categoria. Qual planta é melhor para fazer qual tipo de alimento. E as fábricas têm rotina, né? Então, por exemplo, uma fábrica da Traquinas, ela faz sabores em dias específicos, horas específicas, porque tem que limpar a máquina, né? E a maioria, que eu não sei se vocês sabem... Não, e fica um cheirinho depois. Geralmente, quando essas fábricas estão produzindo, você passa... Porque eu lembro que eu ia para Campinas, eu acho que era Campinas... E se eu não me engano, eu passava, acho que era perto da Balduco, da Tostines, sei lá. Em determinados horários que eu passava, tava o maior cheiro de bolacha, cara. Sim. E aí você ia ficar com uma fome, falava, nossa, um cafezinho e uma bolacha agora sempre era. Não, a melhor coisa das visitas nas fábricas era o que a gente ganhava. Quando eu fui na Queensberry, a gente ganhou uma sacola. Eu fui na L'Oréal mais de 2 vezes. Gente, você sai de lá com um saco. E é incrível porque você vê aquilo que é tão caro no mercado ser feito em segundos. A máquina... Isso que é legal falar também, muitas indústrias, a máquina não para. Ela não para de produzir. Porque o tempo que você desliga uma máquina e você liga de volta, é uma perda também. Tem uns que, tipo, batelada, que eles chamam que você faz aquela batela, né? Você faz aquilo ali por 8, 10 horas e desliga a máquina. Mas bastante, assim, processos não para nunca. A máquina fica ali, ó. Então é uma coisa bem distante da sociedade, né? Esse conhecimento, mas é fascinante quando você vê toda aquela robotização também, que é muito importante hoje. Essa questão dessas inteligências artificiais, eles melhoram o processo. E é bonitinho, porque você vê o negócio vindo todo feinho, assim, aquele plástico sem graça. Ele vem feinho, aí do nada ele levanta na máquina e ele passa por um tubo que ele gira assim, ele enche. Na hora que ele enche, ele já passa por um outro que bota adesivo, assim, ele vai ficando bonito, vai ficando aquela coisa que a gente gosta de ver. Mas ele vem cru. Aí ele vai, pega o adesivo e vai na tampa, aí eles vão ficando em fileirinha, assim, do nada ele tá numa caixa, isso durou 20 segundos. Aí, tipo, sei lá, 50 shampoo ali dentro. Uma coisa assim. Porque essa é uma curiosidade também, cientista de alimentos. De alimentos também envolve essa parte? Você consegue trabalhar em... Tipo assim, quando eu fui na L'Oréal... Eu falei L'Oréal, né? Não, mas... Eu fiquei pensando nisso. É verdade, eu falei isso como se o gerente da planta da L'Oréal era um engenheiro de alimentos. Porque o engenheiro de alimentos, ele tem um conhecimento microbiológico, né? Você entende biologia, você entende... Às vezes é necessário em diversos... Gente, química e aí pensando alimentos. Nisso, por exemplo, assim... Às vezes tem muito shampoo à base de planta. Então... Sim. Às vezes você vai trabalhar numa parte mais específica. Então, assim, às vezes você vai ver pessoas dessa área numa L'Oréal da vida, numa Avon. Às vezes você vai ver, às vezes você não vai ver. Por quê? Porque... Você tem que ter um conhecimento específico, sabe? Então esse cara, ele tinha... Eu lembro dele falando do gabarito dele. O gabarito dele era totalmente pertinente para uma L'Oréal da vida. Outros não. Então, se você é mais geral, talvez você vai trabalhar numa parte mais de análise, assim. Mas quando você tem um conhecimento que é pertinente para aquela área, você vai. Então tá todo mundo junto, gente. Tá cheio de químico na planta de alimentos, como tá cheio de biólogo. Tá todo mundo meio no mesmo. Depende do que você gosta, no que você se desenvolveu mais, né? E devido ser para sair o produto final, tem tanto processo antes, né? Que aí cabe ali Cabe. Tem um departamento, sei lá, de microbiologia que vai ter lá. Então, às vezes, não precisa ser... pode ser um biólogo, sei lá... Às vezes posso estar falando bobeira aqui, mas enfim, só para relacionar que várias que tem coisas compõem uma função. Biológico mais apurado, né? Ela tem que tem coisa que é bem importante, né? A gente vê aqui na Austrália eles... chamando produtos, né? Não acontece tão frequente, mas acontece deles chamarem as pessoas que compraram o produto no intervalo de data para devolverem o produto e ganhar o dinheiro de volta. Sim. Porque teve alguma coisa que vazou, que não está de acordo com a formulação específica, que às vezes nem faz mal para a pessoa, mas não está vendendo o que é, então você tem que chamar de volta. É verdade. Às vezes sim, é perigoso. A gente já viu no Brasil diversas vezes acontecer aquelas questões da cerveja, né? É verdade. Tava fora, são coisas super... Então é uma profissão bem séria também. Você sempre vai estar ali responsável por muitas unidades quando você vai estar mandando. Mas você nunca está sozinho, isso que é legal. É um time tão grande, é uma coisa tão bem estruturada que você não fica assim, ai meu Deus, o que vai dar de... É exceção, né? Mas Bruno, olha o macho, quem escolhe essa profissão geralmente tem que gostar de exatas, né?
Ai, gente, olha. E química, tipo assim, eu não poderia ser engenheira de alimentos. Eu também não. Você tem que... Aliás, eu escolhi porque eu fiz uma... Sabe aquela galera que é psico... Como é que chama? Puxa vida, eu esqueci também. Que vê a profissão. A pessoa que é psicóloga e ela é profissão. De carreira. Só que ela era uma psicóloga, psicopedagoga, eu acho. Alguma coisa assim. Faz tipo um teste vocacional. Eu estudava no Etapa em São Paulo e eles tinham, isso era maravilhoso. Eles tinham essa galera que você só marcava horário. Eu tava incluso, eles estavam tudo lá. E eu fui várias vezes na profissional de carreira e eu contava minhas crises e ela ajudava. Porque eu falava, eu gosto de exatas e eu gosto de física. Mas eu não quero só esses dois. Eu não ia ser feliz. Eu falava várias coisas. Aí eu falo, mas eu gosto de química e eu gosto de biologia. Mas eu também não quero uma coisa só química e biologia. Eu quero uma coisa que tenha as 4. Mas eu tenho mais um problema. Eu gosto de gente. Bruno, você tem tudo, né? Tô chocada. Aí eu falei, você é cheio dos skills. Eu vou escutar esse podcast. Eu falei assim... Porque ele é parecido com o Bruno. Gosta de engenharia, faz engenharia. Então... Gosta de física. E comecei a falar, mãe, mas eu não sei se eu quero ser engenheiro. Né? Porque eu gosto de falar com as pessoas e interagir. Exato. Exato. Vai no profissional de carreira da escola. Isso. Vou falar pra fazer. E eu fiz. E o profissional de carreira jogava bomba, ele ficava uma semana lá pensando. Do nada tava cheio de PDF. Assim, ele me dava umas 10 opções, eu ia lendo o que a profissão fazia. E a que eu mais gostei foi engenharia de alimentos. Eles deram várias outras assim diferentes. Mas foi a que eu gostei, porque você vai estar com pessoas, né? Se você for por um lado mais laboratório, você vai estar num lugar mais recluso. Que eu sou muito curioso pra saber como é que eu vou ser, porque eu quero experimentar. Não sei se eu vou gostar, mas eu vou querer experimentar. Mas tem essa amplitude. Pode... E só de você trabalhar numa empresa legal, um time, que é tudo sobre time. Você nunca vai ser um engenheiro de alimentos, um cientista de alimentos ali sozinho. Você não toma decisão sozinho. Você tá com um grupo, você tá com pessoas. E o time tem que ser sincronizado. Então, pra mim, foi show. Legal. Eu gostei muito. E assim, quando vai passando o tempo... Muita gente vai indo para uma área, às vezes, menos prática e mais administrativa. É normal isso acontecer, às vezes, porque você começa a ter um conhecimento profundo e também amplo. Aí as pessoas querem que você entre numa gerência maior do que você ficar indo lá, ficar no laboratório, no setor, na planta, no chão de fábrica. A pessoa quer te trazer para um lado mais corporativo. Então, para mim, é tudo de bom. .com.br. Boa. Agora vai mudar .com.au, gente, desculpa. .com.au, gente. Boa, essa foi boa. A Dani lacrou agora. Essa foi fera. E aí, então lá no Brasil você começou estudando lá, fez a faculdade lá. E aí você teve um insight de, poxa, e se eu der um ano sabático aqui e for pra outro país? Foi Sim. tipo isso, assim? O que passou na tua cabeça? Assim, e aí eu tô perguntando porque tem bastante gente que deve estar nos assistindo, aí nos ouvindo lá e falando, puxa, mas eu tô no meio do meu ano da faculdade. Será que vale a pena, sei lá, eu trancar e ir embora, tipo assim, pra um país, pra Austrália como é que foi esse seu processo, assim? O que passou na tua cabeça nesses momentos e o que Essa é a pergunta do milhão, hein? É a pergunta do milhão, gente. Então prepara aí caneta, papel. E a família também envolvida, né? Aumenta o volume da TV pra gente agora. Aumenta aí o volume do computador. Você já contou isso lá no STB Flix ou não chegou Acho ainda? que não, gente. Já falei? Eu acho que não. Se falei raso. Então tem que ficar ligado, né? Então assiste ligado. lá, confere. E aí assiste aqui Esse também. vai ser no Season 2, na temporada 2. Essa Dani. Esses detalhes. Então, isso aqui é um spoiler. Um spoiler. Que é um spoiler, então. Conta. Foi assim, gente. Minha família sempre incentivou essa questão de ter uma experiência fora. Sempre incentivaram. Na verdade, mais meu pai mesmo. Minha mãe não queria muito que eu saísse, não. A mãe que pôr debaixo da asa. Isso que eu ia falar. Isso é coisa de mãe. Meu pai minha mãe. Então eles sempre incentivaram. Eu nunca quis muito, que eu sempre amei muito o Brasil. Muito, muito, muito mesmo. Nunca queria sair do Brasil. E aí, eu comecei a pensar, porque a minha faculdade tinha várias parcerias, inclusive com a STB. A Mauá tem parceria com a STB lá. Então a gente tem esse ambiente ali meio aflorado. Toda a reunião que tinha do centro universitário ia o representante da STB e do setor internacional do instituto.
E eram programas diferentes. O setor da Mauá era para questões de universidade. Você vinha para a universidade que era parceira da Mauá, né? Com a STB você poderia escolher outras, porque não necessariamente era parceiro ou não, e você tinha essas opções de outros tipos de curso e tudo mais. Então eu ficava na dúvida, porque eu tinha uma amiga já que veio pra Perth, que ela ia fazer o 3º ano dela, que eu tinha essa oportunidade de fazer o 3º ano aqui na Austrália e voltar a fazer o 4º na Mauá, que era o sonho de todo mundo, mas era bem caro no momento lá, e era uma opção só, tipo, não bateu, não era só o quesito caro, por mais que é bem relevante. Mas aí a gente começou a ficar, eu e o Filipinho, o Felipe veio pra cá também com a gente, comigo, né? Ele era da mesma faculdade que eu. E a gente começou a conversar com a galera da STB. A gente ia lá todo intervalo, gente. E acredite, a pessoa nem sei como tinha paciência. A gente chegava lá pra conversar. Ficava, então, o que a gente faz da vida? Que é bom, né? A gente é de intercâmbio, gente. São simpáticos. É bom conversar. E aí a gente conversava. E não é uma decisão fácil. É isso que eu ia falar. Não é uma decisão fácil de tomar. Não é uma camiseta. E o legal é que eles sabiam a nossa realidade na Mauá. Eles sabiam nossos cursos. Eles sabiam o que a gente vive. Então não era uma pessoa assim que não entende muito sua realidade. Então era uma coisa legal. E aí, junto de falar com a gente de intercâmbio lá, a gente falava com os nossos professores, que a gente tinha uma proximidade com eles. E eles incentivaram muito, porque a princípio eu não queria trancar a faculdade. Eu era essa mente. Quero acabar, tenho que terminar a faculdade com 22, tenho que estar trabalhando desde os 20. Eu tinha essa mentalidade brasileira, que é a nossa cultura, né? Em São Paulo, pelo menos. Então, eu tava nessa batida. Até que os meus professores, quando viram que o meu processo lá para o WA aqui na Austrália não estava indo, porque eu não estava muito confiante, não era isso que eu queria, eles começaram a incentivar outras coisas. Teve uma professora-chave, gente, que era professora de Química Analítica, maravilhosa. Ela virou para mim e falou assim, vai, tranca, vai fazer uma coisa diferente. Você é jovem. Vive um ano longe da sua área. Você já vai fazer engenharia pro resto da sua vida. Vai 10 meses... 1 ano, faz um curso que não vai te agregar, mas não para sua faculdade. Tá tudo bem você acabar 1 ano antes, 1 ano depois, não vai mudar a sua vida. Cabeça aberta essa professora. Foi maravilhosa. Aí ela falou, quando ela falou isso foi quando eu comecei a... Bom, vamos trancar a faculdade então. Eu lembro que foi uma noite que a gente saiu para um Outback da vida. Ó, já mensagem subliminar já. Eu, Felipe e a Flávia. E a gente sentou assim, tipo, a gente vai trancar a faculdade. Vamos trancar. Porque era um big deal, assim. Vou trancar a faculdade. Trancar? E aí a gente começou a ver outros intercâmbios. Aí que a gente começou a falar muito com a STB. Falou quais são as oportunidades. Agora a gente não quer estudar inglês, porque a gente entendia que tinha um nível que dava pra não estudar inglês no momento. Pra fazer um curso também que agregaria pro Brasil quando voltasse. Que foi quando a gente decidiu fazer o Liderança e Gestão, né? E foi super legal. Então foi meio que assim. Não foi fácil, não foi um insight meu. Eu devo essa decisão a todo mundo que tava ao meu redor lá. Flávio, Felipe, meus amigos, meus professores. Galera da STB que ajudou pra caramba. E obviamente minha família pelo apoio, né? Mas foi uma decisão bem difícil. Porque você ser diferente, assim, naquele espaço ali que todo mundo pensa da mesma forma... Bem complicado. Imagino muita gente deve ter falado, cara, você é louco. Você é louco. Por que você vai fazer isso? Não, assim, muita gente. E porque é um ciclo, principalmente em São Paulo, a competitividade é tão grande dessa área. Engenheiro de alimentos é um pouco menos, que tem menos gente se formando, mas é grande ainda. É engenheiro, né? O primeiro título se forma quantos no Brasil por ano? Muito. São Paulo. E é aquela coisa, a pessoa já quer... A gente termina o segundo pensando no terceiro... E a gente, no terceiro já tá pensando em estágio, no quarto tá pensando em ser efetivado, quinto ano é TCC e ser efetivado e aí trabalhar pro resto da vida. Então, quando qualquer pessoa que fala um pouco fora disso... É uma bolha, né? A hora que você rompe a bolha ali... É uma bolha. Então é difícil, né? É bem difícil você ter esse raciocínio sozinho. Tanto que, olha que legal, o grupo, a gente era um grupo de 6, 7 amigos lá na Mauá. E esses 6, 7 pensavam da mesma forma. Então todos nós acabou saindo em algum momento. Tanto que uma amiga nossa acabou de chegar na Alemanha pra começar a fazer. Ai, que legal. Parou a faculdade também. Então era um grupo que pensava da mesma forma. Você vê, de 600 alunos ali, acho que são 600. Muito aluno que entra no início, né? No final vai acabando, vai diminuindo. Mas tinha muita gente. Quantos vão? Não vai nem 10%, assim, pra menos. Então é uma coisa meio... E aí algumas pessoas podem estar pensando, mas é por causa do dinheiro. Sim, mas não também, porque o tipo do intercâmbio que eu fiz era muito mais barato do que o que a Flávia fez, que veio fazer a faculdade. Então se você tranca pra uma oportunidade
que você pode encontrar uma oportunidade que você consegue pagar, sabe? Exato. Foi o que aconteceu com a gente. A gente foi porque ficava Tirou um até ano mais barato do que o ano sabático, da minha faculdade no Brasil. Sim. Foi assim que a gente conseguiu, que foi fácil falar com meu pai e tal. Foi uma coisa que tava dentro do orçamento, né? Tem opção para todos os mais uma bolsos. vez a importância de uma boa pessoa para te atender. Com certeza. E uma boa pessoa também, uma boa equipe para te dar as opções. Sim. E fazer caber para ti, né? Porque foi assim, a gente chegou lá na agência e o Felipinho falou assim, olha, pra mim não pode passar de X. E a gente começou a trabalhar nesse X. Tinha por que olhar coisas diferentes, a gente já sabia, porque, gente, é igual carro, tem de tudo. Você vai Exato. Você vai do carro de 30, 40 mil reais, né, falando em real, até aquele lá de 500, 600, 700, tem pra todo mundo. Exatamente. E aí, então, vamos lá. Decidiu, você, a galera toda, falaram, não, vamos. E aí vocês vieram pra cá, não foi um plano direto de ir pra faculdade já, né? E você veio fazer um curso que é o que a gente chama de vocacional aqui. De gestão e liderança. Sim. Certo? Um ano. Eram 10 meses, 2 de férias. 5 Então, a termos. princípio, era tirar um ano sabático Sim. com um pouquinho de educação. Era um pra ano... ter uma vivência Isso. internacional. É. Como Tanto que a gente escolheu esse curso porque era um curso que a carga horária era menor do que um curso de inglês em sentido aula presencial. Aham. Mais hora você fazendo suas coisas, seus trabalhos que tinha que entregar. Então a gente pensou nisso, a gente falou, a gente quer ter a vivência. Se for pra ficar enfiado ali na aula ou numa instituição, eu vou só mudar de país, mas tô vivendo a mesma coisa que eu vivo em São Paulo. Essa era a nossa mentalidade. Então por isso que a gente escolheu o vocacional, que a gente entendeu que era um nível, não é um nível universitário, é um nível mais baixo, é um nível que vai te dar ali a base sobre aquele assunto. E vai te dar esse treinamento, né? Training. Você vai ter esse treinamento nessas áreas. Então foi perfeito. E assim, a gente escolheu liderança e gestão, que tem tudo a ver com engenharia, né? Sim. Os módulos eram incríveis, assim, tudo a ver. Então a gente gostou muito de ter essa opção de estudar algo que ia agregar quando voltasse. Como o Felipe agora, gente, que eu fiquei, né? Mas o Felipe foi. Felipe, com esse com vocacional, Felipinho hoje trabalha como é que é o nome da empresa que ele trabalha? Esqueci, mas enfim, trabalha numa empresa bem grande do Brasil. E eles perguntaram muito sobre o VET que ele fez aqui. E eles perguntaram muito sobre as experiências que a gente tinha na faculdade também. Então, assim, foi algo que agregou muito ele ter essa noção administrativa, sabe? Também. Foi bem legal. Só agrega, né? Ia falar assim, é só a questão viajar. de... Tem vários pontos que eu falo assim que são positivos nesse negócio. O primeiro, que eu acho que as empresas procuram também, e muitas vezes tem muito profissional que sai formado numa faculdade muito boa, mas ele não tem uma vivência, por exemplo, dessa, ou às vezes ele pode até ter estudado o inglês muito bem no Brasil e até desenrolar e fala tal, só que tem pontos, vamos dizer, culturais que ele não viveu aquilo. Com certeza. Então, às vezes, a empresa até fala assim, vamos mandar esse cara pra fora do país pra alguma coisa. O cara pode até ir, mas se você já... É um baque, né? Você já teve experiência, por exemplo, aqui da Austrália ou de algum outro lugar... Cara, quando você chega, você já sabe mais ou menos como desenrolar, você já sabe como a banda toca, né? Então, porque você já viveu aquilo ou algo parecido. Então, isso eu acho que os caras valorizam. O Já idioma... saído da zona de conforto. Né? O idioma Totalmente. nem se fala. A questão de, tipo, hoje, praticamente, assim, se você não falar inglês, você tá praticamente fora do mercado. Não que você esteja fora, mas as melhores oportunidades em qualquer lugar do mundo vão vir para quem tem esse idioma, assim... Na ponta da língua. Então... isso, e aí você tá aqui, não tem como, você vai desenrolando e você também vai ficando mais tranquilo. E aí, nessa visão que eu tenho assim, você já quebra vários tabus pessoais de, que é aquele lance, né? Toda apresentação da escola, a galera fica tensa, né? Então, tipo assim, quando você chega aqui, é uma apresentação de inglês que é o seu dia a dia. Porque você vai... Então, assim, você quebra já esse gelo. A hora que você vai precisar conversar ou falar alguma coisa, vai ser mais tranquilo, né? Então, assim... Realmente, só agrega vantagens em experiência de vida. Depois isso vai te trazer uma oportunidade melhor de trabalho, vai fazer você dar uma decolada ali, dar uma sobressaída da grande maioria do que a gente vê hoje no Brasil, né? Isso é muito verdade, porque o Felipe colocou toda a experiência. A gente trabalhou na mesma empresa, a gente começou a trabalhar em junho de 2021. Né?
2021? De 2020. 2020, gente. Aqui já faz um tempo que estamos aqui na Austrália. 2020. Junho de 2020. E até ele ir embora, que foi tipo final de janeiro de 2021, ele... A gente ficou na mesma empresa, a ISS, que é de serviços de cleaning e tudo mais. Eles perguntaram muito sobre essa experiência dele. Porque a gente trabalhou em escola pública, a gente trabalhou no cassino aqui, que era fazendo time. limpeza. Isso, limpeza. Só que teve toda a experiência. Toda a parte da estrutura da logística. Nossa, eles acham incrível. Porque realmente é, gente. E às olha vezes... o preconceito que o Brasil tem. Muitas vezes, até pais falam assim, minha filha não vai trabalhar Gente, na área de muda. limpeza, imagine. E isso é um grande preconceito, porque um jovem de 20 anos ter esse tipo de experiência, você aprendeu, né, Bruno? Isso, Sim. essa empresa que você trabalhou e acabou trabalhando, igual você falou, em escolas públicas, no cassino, que é uma estrutura fantástica Sim. que tem aqui. Você aprendeu, não a parte de limpeza, ok, mas você aprendeu muitas outras coisas. Muito, logística, gente, muito. lidar com pessoas de todos os países, horário, enfim. Comprometimento, responsabilidade. Uhum. Isso é uma coisa assim... numa entrevista, olha que abriu porta. Exato. E assim, isso é uma coisa até que eu acho interessante que a gente chegou nesse assunto, assim, porque esses dias eu tava vendo um outro podcast lá no Brasil, e aí eu vi uma pessoa falar no podcast que tava lá, aí ela falou assim, poxa... o brasileiro, quando tá aqui no Brasil, ele não quer, por exemplo, entregar pizza. Aí vai pro exterior e aí, nossa, entrega pizza lá porque assim, que aqui no Brasil a dificuldade é que ele vai entregar pizza pra um amigo. Que ele vai lá na casa do amigo, então ele tem tipo vergonha, alguma coisa. E vamos ser bem claros, a diferença é porque aqui na Austrália é muito diferente. Gente, o processo é completamente diferente. Você é muito mais respeitado no seu trabalho. Sim. Você ganha a quantidade suficiente para você viver eu bem. diria que é o fator principal. Exatamente. Então, assim, essa experiência, e aí tudo isso agrega. Porque na hora que você tá aqui, e aí esse lance que eu acho assim, pra mim a Austrália uma das coisas que eu acho mais incríveis é isso. Que qualquer atividade que você faça aqui pode parecer que, foi lá para trabalhar na empresa de clínica. Cara, fala as coisas que você aprendeu. Nossa. Os treinamentos que você teve que ter para poder... Não, a gente aprendeu muito, sabe? Foi incrível, principalmente o que a Dani falou, de trabalhar com cultura diferente. Nossa, você aprende muito, porque é cada um em um canto e você tem que se entender porque você tem que entregar aquilo feito. Né? Você tem que trabalhar em conjunto, não tem como. Uma escola pública, que foi outra experiência que a gente teve, tipo, você tem que saber se portar ali numa escola. Eu trabalhava numa escola que, aqui na Austrália, as crianças é bem livre, eles trocam muito de sala, eles estão andando ali no seu meio e você tem que saber se portar. E tudo isso foi um treinamento, sabe? Eles falaram, a empresa era uma empresa, eu achava muito legal, dava treinamento pra gente, o que precisava ser feito. De licença, eles sempre estavam ali, o manager ia lá olhar. Então você tem todo esse aprendizado. Meu primeiro trabalho formal foi aqui na Austrália. No Brasil eu dava aula particular, eu trabalhava na faculdade, né, como monitor na disciplina, mas não era um trabalho... Fazia muito trabalho voluntário, né? Sim, trabalho voluntário, que não era de onde vinha a renda, mas fazia também. Mas aqui, assim, meu primeiro trabalho, renda, caindo no meu CPF aqui da Austrália. E eu tô entregando isso, tenho minha rotina segunda a sexta, foi aqui. Que foi onde você começa a desenvolver tudo, aprender, falar com o seu gerente, desenvolver e se portar na cultura. É maravilhoso, gente, você aprende muito. Então é isso que você falou da questão, mas é porque lá tem medo disso, daquilo. Não, é porque é diferente. É diferente. Não é a mesma diferente. proposta. É por isso que aqui a gente vem e você começa nesses trabalhos pra você começar a entrar. É como se nascesse de novo. Aqui você vai começar... E todo mundo trabalha. Todo mundo, gente. Aqui. Até o filho dos australianos, o filho da Dani, trabalha na pizzaria, na I Love Pizza. E assim, Normal. faz parte da cultura. Não é da cultura do brasileiro você como, começar trabalhando numa pizzaria. Sim. Infelizmente, não é Sim. todo mundo que vai ter essa experiência. A gente Na até fala, diferença social, as pessoas, uns vão ter e vão ter por mais tempo essa experiência, ou às vezes até a vida toda, outros não vão nem chegar perto. Sim. É diferente. É diferente. É outro país. E é muito legal ver, vejo até pelo meu filho que começou a trabalhar na pizzaria, começou 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e aí no começo você vai, ele faz de tudo. Aí você vai aprendendo. Aprendi a cortar as coisas que coloca na pizza. Aí aprendi a fazer a massa da pizza. E aí eu lembro, ontem ele trabalhou e chegou em casa e falou assim, eu não estava tão cheio ontem, mas eu estava de manager
Então, hoje ele tem 17 anos, ele já estava responsável por Pela toda a pizzaria, logística, é. por tudo. Quantos pedidos estavam entrando de Uber Eats, quantos disso, atender o telefone, vendo se tá limpo. Teve que colar até fechar, fazer tudo. Falou, não. Aí eu, a gente fica toda orgulhosa, né? Toda. Mas é muito legal, porque isso é como, não é que meu filho trabalha, todos os filhos. Eles, a hora que chega no primeiro colegial, segundo, já vai pro mercado de trabalho e dá ali a cara para bater, começa a ganhar o dinheirinho dele, sabe quanto custa cada coisa, muito legal. Eu acho, assim, uma experiência legal. Excelente. E é uma troca muito boa entre todo mundo que tá ali naquela mesma proposta, né? Você começa a aprender, ouvir, entender, trabalhar com australiano. Eu tive mais experiência australiana na hospitality, né? Trabalhando em café e tal. E aí, outras culturas. e aí gostou tanto que a hora que o seu curso, por exemplo, acabou, você falou assim, cara, não vou voltar mais. Agora eu quero mais disso daqui. E agora? Gente, aí foi, porque eu fiz o meu curso, quando tava ali faltando 1 termo e meio, mais ou menos, foi quando eu comecei, não, acho que uns 2 termos, foi meio que agosto, assim, faltavam uns 4 meses pro meu visto vencer, uns 4, 5. Comecei a entrar na crise, né? Que todo mundo vai passar isso um dia, você vai vir aqui pra Austrália, você vai ver, você começa a entrar na crise da data de ir embora chegar. E aí, você olha pra data de ir embora, eu lembro, gente, 18 de janeiro que eu tinha que ir embora, tá vendo como fica na mente? 18 de janeiro de 2021. Eu tenho a minha na cabeça. Então, que eu também não vou, mas eu sei muito bem quanto que ela é. É que nem agora, eu sei o meu visto agora, é não sei o que, é 15 de novembro de 2024, tá aqui já, ó. Porque... Logo, Tá, mas enfim. Então, quando você vai vendo essa data se aproximar, comigo foi uma crise muito assim, não vivi tudo que eu tinha pra viver. Esse foi meu sentimento. O Filipinho, que era, assim, morou comigo, enfim, era amigo desde o Brasil, era diferente. Ele já sentia, não, pra mim, deu. Já vivi aqui, já tá na hora de ir embora. Eu quero ir embora. Não, eu tô pronta a ir embora. E o Bruno... Quero ir embora. Eu não quero ir embora. Eu quero ir embora e eu quero terminar minha faculdade. São pessoas diferentes. Cada um tá seguindo. E toda experiência super válida. A dele ou a sua, enfim. Não precisa ficar aqui pra sair. É pessoal, cada assim. né? E aí eu comecei, eu falei, não foi tudo. Eu acredito que tem mais. Então, aí foi quando eu comecei a ver as possibilidades, sabe? Ver, tá bom, tem que ficar aqui. Que é uma coisa que até a minha mente já mudou hoje, mas não completamente, mas já mudou um pouquinho. Eu entendi que eu tinha que continuar o que eu tinha parado no Brasil obrigatoriamente. Eu entendi assim na época. Hoje eu já acho que eu escolhi isso porque é o que eu gosto mesmo, mas teria problema nenhum, gente, começar tudo de novo. Muito normal. Mas aí eu percebi que eu queria continuar a minha faculdade, mas quando você entra para um ambiente assim que a gente chama aqui de higher education, que você quer entrar na faculdade, um mestrado, qualquer coisa que você for fazer assim que tem esse peso de diploma mais, né, sério, é mais burocrático. Você vai ter que entender direitinho o seu processo. Isso também depende da instituição que você vai escolher, mas a minha que eu escolhi era bem burocrática, então tinha que ter uma preparação e um envolvimento que foi incrível, que é o envolvimento 100% meu e 100% da agência. Tem que ter envolvimento das duas partes, porque senão não sai. Que é tanta coisa, né, Dani? Tanto detalhe que todo mundo aqui da STB foi passando junto comigo que você tem que ter tudo redondo. Então foi meio que essa crise. Eu falei, meu sonho é fazer uma universidade agora. Por que isso aconteceu? Eu fiz amizade com pessoas da universidade. Então eu saía com eles aqui. Comecei a sair, eles conversavam sobre isso. E aí eu comecei a ver aquelas coisas que eu vi em filme próximo de mim. E eu comecei a ver o quanto essas pessoas... agregavam pra mim, sabe? O incrível era eu entrar numa sala, assim, que a gente ia lá se encontrar nos connects da vida, que eu conheci a galera aqui na igreja da Hilson. A gente sentava na sala, Dani, era um de cada canto do planeta. Tinha um cara que era do Sudeste Asiático, outro da Ásia, outro do centro ali, Middle Eastern, aí tinha Sul África, aí tinha a Europa, tinha dos Estados Unidos e australiano um monte também. E todo mundo sentado ali conversando e dividindo e construindo vida. Eu lembro como se fosse hoje, de verdade. Foi o dia que eu olhei para o redor, um monte de gente assim. Eu era o único, na verdade tinha mais um brasileiro. Eu olhei e falei, isso aqui é algo que eu entendi que eu quero viver por mais tempo. E até que se diga o contrário. Mas isso era o que, assim, tipo... O que era esse evento, esse encontro? O Connect é tipo um encontro dos grupos divididos lá da igreja, né? Você... tá lá na Hilson, tem o cultão gigante, e aí tinha esses connects, que eram os grupos
que eu encontrava com a galera que era da universidade. Porque olha que louco. Por interesse Eu nem sabia, gente, mas eu morava perto da universidade. Aí eu me cadastrei no site pra eles entrarem em contato comigo. Eu morava em Randwick, a faculdade é em Randwick, ali em Juniors Kingsford. E eles me jogaram pra uma pessoa que era de lá de dentro. E aí, quando eu conheci eles pela primeira vez, que eu... Nossa, que história. Fui conhecer eles a primeira vez morrendo de vergonha, gente. O primeiro dia que tinha aberto o lockdown, eles foram me buscar em casa. Eu tremia de vergonha. Porque eu não tinha ainda tido muito contato. Sim. E do nada, Daniel, me jogaram no meio de 30 pessoas. E eu era o Você nunca nem único tinha novo que eu nunca tinha visto. Então eu virei o alvo. Eu contei minha história aquela noite umas 15 vezes. Na frente de todo mundo. Pra todo mundo. E aquele inglês. E essa galera que já tá aqui, tipo, 2, 3 anos, gente jovem. Eles falam que nem homem da cobra. Fala pra caramba. E todo mundo quer saber. Eles são interessados pra saber, né? Como que você foi parar Isso é uma ali. coisa que assim, que eles são bem interessados em te conhecer. Eles são muito... Eles são... friendly, assim, tipo, são muito receptivos. Curiosos. E eles param, querem que você fale mesmo, querem ouvir tua história. Não é aquela coisa. Eles dão tipo, atenção por pra cima, isso. Eles querem entender. Eles querem te conhecer Foi mesmo. a primeira vez que me jogaram no ambiente assim, do inglês assim. Eu lembro que eu voltei pra casa com a minha cabeça doendo aquele dia, de tanto que eu tinha que ficar. Eles faziam piada, eu não pegava. Eles perguntavam coisa, eu não entendia. Misturava nervosismo com muita gente falando, gritaria, a gente na rua, num food truck, lá num estacionamento ali em Paramara lá. Então foi assim. E me buscaram de carro ainda, Dani. O que foi aquele carro até chegar lá? Porque carro pra mim, gente, 3 estranhos, foi muito difícil. Mas enfim, passou. Eu dou graças a Deus até hoje que eu entrei naquele carro, porque foi ali que eu comecei. E aí a galera era tudo da UNSW e da UCID. E da UTS. Era o encontro das 3 faculdades. Só universidade assim. Né? Era isso que eu tava olhando. Eu falei, gente, nossa. isso é só pra gente chique. Não, gente, só a universidade dona. Tanto que eu me sentia o peixe fora d'água. E o menino me deu carona pra... Isso tudo no mesmo dia. E o Benito, né? Ele me deu carona de volta pra casa, sozinho. Que foi, ele entregou todo mundo e eu fiquei por último. Que eu era o que morava mais perto da casa dele. E aí, ele começou a perguntar mais da minha história. E eu já tava meio que entrando nesse pensamento de quero ficar aqui mais tempo. E o Benito é da onde? O NSW? Ele é da Índia na UNSW. Índia na... Ó a cultura. Índia na UNSW. E ele virou... E falou, aí eu falei, você estudar lá, meu, que sonho, não sei o que lá, a gente passou por frente. Aí ele falou, mas você pode estudar lá também, por que você não tenta? Eu falei, não, você vai estudar lá. E começou a falar assim pra mim, eu nunca nem... Ele, você consegue, eu não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o que. Ele, não, dá pra fazer. Ele foi a pessoa que começou a me encorajar. E toda vez que eu encontrava essa galera, eles falavam sobre isso, sabe? Eles falavam assim, não, e aí, você já tá aplicando? Você já tá fazendo? Tem isso também, a galera quer saber o que você tá fazendo da vida. E eu começava a falar, eles ficavam assim, meio... E todo mundo que ia me conhecer, eles perguntavam de faculdade eu era, porque era o grupo da faculdade. Eu era o único que não era da faculdade. O único que foi lá. O único que tava ali no meio que não era. O curioso. Curioso, exato. O curioso. Então foi meio que assim, eu comecei a entrar em contato com essa galera, entender o dia a dia deles. Eu fui em Connect na faculdade, sem ser da faculdade. Olha que legal. Entrava lá no meio do campo. E você falou uma coisa que eu achei... Você falou uma coisa que eu fiquei curioso aqui, que você falou, cara, eu via muito aquelas coisas que aconteciam em filme tal. Você tem algum exemplo do que marcou, assim, pra você falou, caramba, eu só vi isso aqui em filme, lance da universidade? O que eu vi primeiro é a vida universitária, né? Aquela coisa de você viver aquele ambiente... E, nossa, é tudo assim meio que igual o filme, né? O campus gigantes, esses campos, essas faculdades. Laboratório. E a galera vive isso, eles respiram isso, sabe? Aquela coisa daquelas... É aquela parada de viver no campus mesmo. Sociedade, sabe? A galera entra nas societies lá, cada um tem mais de 1000 de gente que se conhece nos grupos. E eles começam a andar junto e fazer vida. Aquela galera, aí você entra, tem atlética, aquela coisa... Que é uma cultura meio externa, assim, não é muito... No Brasil tem também, mas não sei, é diferente, sabe? Aqui você vai vendo e eu fui vendo isso. E também as aulas, como a Dani falou, as faculdades muito boas. Eu vi, também foi um dos pontos bem importantes. Eu falei, já que eu tô aqui... Não, universidades reconhecidas no mundo inteiro. Foi isso, eu lembro, Dani, que teve um dia à noite que eu tava aqui no apartamento com a galera... E saiu a lista das melhores faculdades do mundo. Aquele THE, ou... Tem vários, né? Que eles avaliam coisas diferentes. E eu fui ver. Na hora que eu vi, que eles mostram as top 100, né? As outras você dá um search. Ou você vai passando as listas. É o negócio. Quando eu vi que o nome tava ali, e eles postam, tipo, super proud, né? Orgulhosos. Sim. Quando eu vi, eu falei, gente...
tá aqui, ó. Uma na minha esquerda, outra na minha direita, outra tá atrás de mim. Eu falei, não é possível. Porque no Brasil é um grande gap. Você não consegue enxergar. Isso tudo que eu tô falando aqui foi um trabalho de meses, 3 meses mais ou menos, que a galera ficou falando. Eu fui olhando, falando com a agência e tudo mais. Mas no Brasil é muito fácil você falar assim, não, é impossível. Muito fácil de você tomar o impossível pra você. Porque é bem concorrido, né? Você foi aquela coisa. Não, e é outra coisa. No Brasil, às vezes, você só enxerga a questão do custo. Aí você não enxerga que, por exemplo, que nem o que você fez de vir um tempo antes, que querendo ou não, com as oportunidades de trabalho que você tem, com as coisas que você vai fazendo, que você vai conhecendo outros meios aqui, você vai conseguindo fazer Exato. todo esse conjunto, você vai falando, cara, tá tornando possível isso aqui, dá. E aí você vê que não é um bicho de 7 cabeças, assim. Você... E isso é tão forte que Demanda esforço. Exato, Demanda exatamente. determinação. Não Com cai do céu. certeza, mas gente. impossível Mas não impossível não é. Exatamente. Se você olha pra você no espelho e fala assim, é um sonho que eu tenho, você consegue. Consegue. Se não é um sonho, você quer, quero ter uma experiência, não sei o quê, aí eu digo que talvez você vai ter um pouco de problema aí no caminho, porque é muita coisa que você vai estar enfrentando com você, com a sua família, nos estudos, ao seu redor. Conhecer todo mundo novo, amigo novo, tudo novo. Tudo novo. Tudo vai sair novo, da zona de tudo. conforto total. Totalmente. É. Você vai ter que toda hora estar ali naquele... Sempre um passo à frente, sempre se colocando ali fora, sabe? Estando ali com as pessoas. Não vai ser igual a universidade. Na universidade no Brasil, pelo menos na minha experiência, você vai indo. Você é dali, E idioma aqui, não é né, um problema. Bruno, não é querendo falar que sou suspeita, que eu sou apaixonada pela Austrália, mas a Austrália é um país que proporciona muito para os estudantes internacionais, principalmente, eu acho, o Brasil, país do Hemisfério Sul, enfim, que o clima é um fator super importante. Muito. Aqui oferece isso, porque tem muitas pessoas que vão para alguns países 4 da tarde já tá noite, aquele frio o ano inteiro, enfim, isso tudo afeta, né? O humor, a autoestima, a vontade de sair na rua, etc. Aqui o clima é parecido. Além disso, você estando no visto de estudante, você pode trabalhar. Então, tipo assim, já ajuda a pagar o aluguel, pagar a sua comida, pagar para você pegar um cinema. Então, tem os benefícios. Com né, certeza, gente. É aquilo, juntando o que vocês dois acabaram de falar, o vir antes eu acho muito importante, que foi o que eu falei pra minha amiga da Alemanha, ela chegou lá 3, 4 meses antes de começar a faculdade. Ela tava querendo ir perto. Eu falei, não, que aí, às vezes dá certo pra uns, mas se você pode antes, vai antes. Porque até você se encontrar... Se você se você gosta de morar Se você chegar naquele lugar quinta, a ou faculdade não. começa na segunda. Gente, vai ser um desespero. Desespero. Ela chegou agora, foi fazer aula de alemão, tipo, ela já tem tudo, já entrou. Mas agora ela tá lá, se ambientalizando, né? E o que você falou é verdade. Já sabe andar pelo lugar, E esse quesito de poder trabalhar aqui, gente, fez o que fez ter tudo possível. Porque eu lembro que quando eu tava pra conversar com os meus pais, aquela conversa bem nervosa, que eles não sabiam de nada, e eu tinha que ir com tudo pronto, e meu pai sempre foi assim, minha mãe, ela sempre analisa a ideia, o projeto e qual é o propósito disso. Meu pai é sempre a parte mais prática, e também qual é o propósito final disso tudo. Mas meu pai tem que ser prático, não é muito história, ele entende rápido. Vai começar, então, pai, porque aí eu vi uma faculdade aqui, não sei o que, ele tá querendo ficar, e aí, como é? É assim, tipo, não tem... Shortcut. Então, pro meu pai, eu já fui com uma planilha, assim, preparada, com... Eu lembro, gente, é sério, não é meme, não é piada. Eu enviei a planilha pro e-mail, minha mãe imprimiu e saiu pra conversar com meu pai no restaurante, com 2 planilhas. Porque eu fiz uma planilha com o meu gasto, minha vida, meu gasto que meu pai e minha família têm comigo no Brasil. E eu botei o gasto que eles teriam comigo, eu aqui na Austrália estudando. E a gente começou a ver a diferença e o que aquilo agregava pra minha vida. Essa foi a conversa pra decidir. Tá vendo? Stay. Porque... Não, e aí o tanto também que você pode contribuir pra diminuir esse gasto aqui, nesse fato que você pode trabalhar e tal. Eu coloquei minha vida ali em xeque. Porque foi o seguinte, meu pai falou, ó, até esse ponto vamos. Saindo do que você conversou, você volta no outro dia? Então a conversa sempre foi assim. Você vai bancar o que você falou, meu filho? Você vai bancar? Você tem certeza do que você tá falando? Se você tem certeza, tamo junto. É isso. Então eu tive que fazer essa conta, porque senão não é viável. Que a gente tem o câmbio, você precisa ter uma conta. Isso que a Dani falou de você poder trabalhar é algo que é importante, né? Hoje meus pais, assim, pra dar uma big picture,
Eles não pagam o meu viver aqui. Nada do meu viver eles pagam, mas pagam meus estudos, né? E aí, com o que a questão da Dani falou, de tudo. Então, essa é a proposta. Fora que tem um fator aí, né, Dani, que os brasileiros gostam de ouvir, que tem que ter bolsa, né, gente? Toda scholarship. Tem que ter Sem bolsa não é vida. Sem bolsa, gente. Você pega a bolsa e volta pro Brasil. Isso. Você vai de volta. Então, foi esse favor. Mas saber que a bolsa existe é bom. É bom. É essencial, né, É Bruno? essencial, Ainda mais pra gente. top university. Exatamente. Faz total diferença. Não tô dizendo que é só com bolsa que você vai conseguir estudar aqui. Mas se você é uma pessoa que, igual eu, que é caça-bolsa, você tem que ver as bolsas que tem, ver se você é elegível e começar a caçar, gente. E que outra não coisa vai que é cair do importante céu. saber, né, pra voltar pra realidade. Não existe bolsa 100%. Né? Que às vezes falou a palavra bolsa ou scholarship, nossa. Sim. Vem assim, 800 inquiries de pessoas. Eu quero, como faz? Eu quero de graça. 100%, vou estudar de graça. Não, gente. Não existe. Gente, existem Você bolsas tem que voltar pra terra boas, e falar, bolsa mas boa 100%. é o quê? 100%. E outra coisa que é É importante. só lá na frente, Só né? lá na Não frente. tô falando que não existe, mas assim, às vezes se você é um Bruno, gênio, cabeça, consegue, vai. Não duvido que ele ganhe bolsa de 100%, mas depois que ele já comprometeu Então, aí com isso, aquela bolsa, ele isso eu vai acho que é aplicar. importante a gente Enfim. fazer Uma conexão. uma aí. conexão. A gente ir falando disso para as pessoas poderem entender tudo isso que a gente tá falando. Porque, assim, começa porque, primeiro, não vai ter a bolsa 100% de cara. Não. Vai começar. E aí tem uma coisa que é um passo atrás aí. Tem. Que é o seguinte, cara. Se você tá no Brasil, nesse momento... Aí eu digo a minha... Se você tá estudando, fazendo uma faculdade... Cara, faz ela bem feita. Sim. Chega aqui com umas notas boas, com... Vai fazer toda a diferença. Gente, com Porque certeza. isso vai te abrir várias portas aqui. A galera fala, poxa, não sei o quê. Então, assim, se você tem uma média geral dentro da sua faculdade, se você tem uma média de notas geral ali, uma média alta, isso já faz, porque acho que vale a gente falar isso. 75. Assim, a universidade aqui na Austrália, e vocês que já estão mais expert, que são muito mais expert do que eu nesse quesito, vocês vão me orientando aí. Mas a faculdade aqui, ela não vai analisar só assim... o Bruno, ele fez a faculdade, ok. Cara, ele vai ver quem que é o Bruno. O quanto o Bruno já tem de experiência, o que ele já faz na vida como pessoa, por que ele vai agregar para a faculdade. Isso vai envolver o que você fazia na tua universidade, se você era um bom aluno, se você era um monitor e que ajudava as outras pessoas, enfim. O processo seletivo aqui é muito mais complexo que o do Brasil. Trabalho voluntário. Tipo, muito, gente, não é brincadeira. O Brasil é um vestibular, é uma nota entra, é cérebro só, né? Vamos dizer assim, mais ou menos. Aqui, nossa, eles analisam tudo. Que é exatamente o que o Lucas falou. O que resume bem o processo seletivo aqui é quem é você. Como aluno, como pessoa, como estudante, como trabalhador, se você já trabalhou. Com a sociedade. Não, nessa idade, 22 anos, você nunca ter trabalhado, já é queima-filme. Gente, eles pedem tudo. E é isso que eles vão avaliar. Tanto que o que dá mais nervosismo aqui às vezes é que você não sabe os critérios claros. Eles colocam lá uns pontos assim que é importante ter para aplicação, mas o que eles vão pesar e o que não vão, o que eles vão considerar mais ou não. Então, assim, até pra gente. Mistério, né? Aí, pra gente começar nisso, conta que antes de você ir, você fez um preparatório de inglês acadêmico. Sim. E conta um pouco de como essa é que parte foi. É bem importante, dá pra falar duas coisas pra vocês entenderem legal. Eu tive que fazer o teste de proficiência, porque sem o teste de proficiência de inglês, eles nem olham a sua aplicação. Porque você precisa mostrar para eles que você tem habilidade de viver um ambiente acadêmico em inglês. Alto nível. Alto nível, dependendo do que... Isso é importante, o curso que você escolhe tem uma nota, é diferente, muda. Isso foi uma coisa importante. Então eu estudei, essa parte tem muito o que dizer, mas estudei pro teste, me preparei, sacrifiquei, tal, marquei a prova, fiz e foi. Foi com emoção, gente. Não foi assim, passei com... Não foi tão fácil como essa descrição sua, aqui né? eu tô te contando mais objetivo. Mas, eu lembro que a nota pra entrar era 90, eu tirei 88. E a gente foi na fé, a gente aqui com o STB aplicando.
Na hora que aplicou, eles não... Gente, eles voltaram o e-mail dizendo, poxa vida, você pena. não viu nossos Faltou requirements, faltou 2 pontos. pontos. Você tava... E eles ainda falaram assim, eu liguei, porque eu ligava todo dia pra falar. Ele, nossa, você tava quase lá, né? Quase lá. Mas Quase lá, agora mas você vai ter que passa. fazer de novo. Agora você passa, certeza. Fique em paz, você passa. E, gente, prova de proficiência você marca pra daqui 2 semanas. É mais 2 pra sair resultado. Então o problema sempre é tempo. Já ganhou uma gastrite. Não, você já ganhou gastrite. Eu já tava vendo meu avião voando pro Brasil de volta. Porque isso era novembro, gente. Não tinha um mês pra ficar fazendo aplicação. É. Porque aplicações fecham também, não é assim, aplica a hora que quer. Mas enfim, o que o Lucas falou dessa questão do inglês acadêmico é que depois de toda a emoção e eu descobri um caminho que a agência ajudou a minha vida, né? Que eu até chorei a noite que eu descobri que ia conseguir, porque tinha um outro caminho além do que eu tava tentando e oferecendo pra eles, que aí a minha nota de inglês valeu. A gente falou, vamos arriscar. Vamos arriscar. Tem essa opção aqui, Bruno. O não a Esse gente já caminho, tem. eu tava indo por um caminho A. Aí a agência veio, ó, tem esse B. Era tão bom que eu não acreditava. Eu abria a página e olhava e falava, não é possível. Eu não acreditava. Ia me levar no mesmo lugar, gente, até melhor. E Ia mais me- barato. Mais barato, gente. Foi tipo assim... Ligou 250 vezes aqui na agência pra falar, gente, é isso mesmo? Vocês estão Não, me eu enganando? não acreditava. Eu ficava assim, gente, eu acredito quando eu estiver lá dentro. Porque é sério, foi uma coisa maravilhosa, gente. Se vocês quiserem saber, entre em contato com eles. Eu não tô falando muito nome, nem como o caminho é, porque vocês vão ficar perdidos aí, porque já é muita informação. Mas se quiser, vocês conseguem entender Mas sempre melhor tem desse o caminho plano. das pedras. Sempre tem o caminho que eu entrei naquele site. De verdade, eu entrava toda hora, eu ligava. Ninguém me deu essa orientação. É que essa é a nossa área, né, Bruno? É a área de vocês. É a área que A vocês gente não vai dar entendem. pitaco em algumas coisas, mas essa área a gente Essa dá área pitaco. vocês mandam. A gente fala assim, não, gente, não é só assim que a universidade te contando, tem esse E eu caminho. gosto de gente assim, sabe? Eu gosto de agência Vamos tentar. assim também, porque vire e eu tô falando A agência vem e oferece B, mas é um B que tá dentro do que eu quero, não é um B tipo, você vai pra sul, vai pra norte. Não. É você tá querendo ir pra sul, você vai pra sul, mas vamos ver quais caminhos você consegue chegar lá. Entende? Porque isso pra mim foi fundamental e foi quando eu decidi. Mas linkando isso com o inglês acadêmico foi porque, gente, minha opinião, passar em teste de proficiência não diz que você tem aquele nível de inglês. Não diz. Porque você aprende Só a fazer passar uma na prova. Eu que sou de exatas, então, eu estudei, sei lá, 30, 40 dias, que eu estudava toda manhã. Nossa, quando chegou no 20 dias eu já tava de saco cheio da prova. Eu sabia tudo que eles iam me perguntar. Eu sabia que agora ia vir um áudio, que agora ia vir um texto. Minha mente já tava computadorizada. E eu fiz a prova 3 horas, os textos gigantescos. A prova é feita pra você não acabar. Normal, ninguém é pra acabar. Só pessoas que fazem muitas vezes, assim, a galera que quer entrar medicina Harvard, assim, que precisa tirar um 117, que é tipo 3 pontos a menos. Essa galera vira pró da prova. Por isso que eles tiram, não é que o inglês da pessoa, em 3 meses que ela estudou a prova, ela foi de upper intermediate pra fluente. Não existe isso. Então, prova de proficiência, ela vai atestar um documento que você provou que você consegue. Tanto que hoje que eu tô na universidade, ali tem pessoas que você vê que tirou a nota da prova por conta de habilidade, tem pessoas que tiraram porque tem habilidade em inglês. É claro, é evidente. Você vê quem estudou pra prova e quem fala pra inglês. prova e quem fala inglês. Então eu, antes de entrar pro ambiente da UNSW ali, eu decidi fazer um curso de inglês acadêmico. Eu atrasei 6 meses da minha iniciativa na faculdade para fazer 6 meses de inglês acadêmico, que é um inglês que prepara você pro ambiente acadêmico. E se você não vai pro ambiente acadêmico também, mas você tem curiosidade, é um inglês fenomenal. Eu diria que é, na minha opinião e na minha experiência, o inglês mais forte que as escolas têm aqui da Austrália nesse sentido de te formar como uma pessoa, porque você vai treinar escrita de todos os níveis, você vai treinar apresentações de todos os níveis. O professor vai, porque como é esse inglês acadêmico, a escola tá te dando um feedback baseado nas notas dos testes de proficiência, você vai alcançando literalmente as notas que você tem. Então eu fiz até o último nível do inglês acadêmico e aí o meu certificado atesta que eu tenho o inglês avançado em todas as skills do que eles avaliaram. Todas as notas acima do 85%. Isso foi uma avaliação, não é uma prova de 3 horas. Você tá ali, né, vivendo,
Você tá submetendo Todos paper os dias. toda hora. Então isso pra mim foi importante não pra ter o certificado. Óbvio que também é uma conquista feliz da vida. Mas é pra eu estar preparado, E que gente. te abriu milhões de portas. Não, gente, aí a gente Mas vem... antes disso, eu falar, Bruno, esse é um dos motivos que a gente tem muito orgulho de você pelas suas iniciativas, porque quando você foi aceito na University of New South Wales sem ter que fazer a outra prova, etc., você não precisaria fazer 6 meses Não de mesmo. inglês acadêmico. Sim. E muitas vezes tem muitos estudantes falando do ponto de vista do agente de educação. Sim. Muitos estudantes pensam que quando você menciona alguma coisa assim, fala assim, papo de vendedor. Tá querendo que eu faça 6 meses a mais de inglês antes de ir pro objetivo final, etc, etc. E no seu caso, foi o contrário. Você teve essa iniciativa de falar, não, ao invés de eu começar agora, que você poderia ter começado, você atingiu todos os requerimentos. Podia ter começado na data que ia começar o inglês, Mas não, você falou, vou atrasar um semestre, eu quero encaixar o inglês acadêmico antes. Claro que nós concordamos com você, porque na nossa cabeça isso faz total sentido. Mas eu acho muito legal você ter tido essa iniciativa Sim. de querer fazer isso, mesmo sabendo que ia atrasar um semestre, só que na realidade você ganhou muitas coisas, Gente, que aí você O pode famoso contar dar um pouquinho passo pra pra trás. dar dois pra dar dois pra Sabia que frente. eu falei pra Adriana, né, gente, que tava no podcast, já veio aqui também. Eu falo pra ela que a minha vida é sobre passo pra trás pra depois dar passo pra frente. Inteira foi assim. Sempre, eu nunca dei um passo maior que a perna. E todos os lugares que eu entrar, faculdade, aqui, trabalho, tudo é incrível. E é uma coisa que às vezes vem começando do inconsciente. Porque eu acho que é muito isso que você falou, Dani. E também muito da educação dos meus pais. Você tem que estar preparado, sabe? Gente... Vai fazer, o negócio faz direito. Faz direito, exato. Por isso que, gente, foi uma briga na época, que eu não sou um cliente muito fácil, né? Galera aqui da STB, eu ficava assim, eu não quero uma escola de inglês que não seja X, Y, Z, que não entregue A, B, C. Aí eles mandavam um monte de escola. Aí eu ia ligar, eu ia marcar aula experimental, fui em aula experimental. Eu liguei, conversei com a escola. E eu ligava, posso falar com o professor aí pra eu ver como é que tá? Porque, gente, vai pagar, não vai? Então paga o que você quer. Aí eu fiz tudo isso pra terminar, né, na Navitas, que meu sonho, falo mesmo, super proud. E por isso, só um detalhe, só pra te cuidar rapidinho. Por isso que é importantíssimo fazer as coisas com tempo. Porque aí você conseguiu fazer essas ligações, fazer essas visitas, fazer. Então, assim, não deixar pra última hora pra não virar tanto aquela bomba relógio. Sim, que tanto aí que eu agradeço loucura. a Deus da agência ter segurado. Gente, eles seguraram até o último. Meu visto ia vencer. Como a carta da escola de inglês normalmente são cartas de estudo comprovando você, são cartas que vêm mais rápido. Você pode dar uma, né? Porque eu queria ficar olhando as escolas. Eu ficava, não, hoje eu vou lá nessa. Eu vou naquela agora. Eu vou ver essa daqui. Então eu ficava vendo e falava, não, essa não. Ia cortando a lista. Até a hora que eu consegui entender e encontrar o lugar que eu sabia que ia me preparar para o que eu queria. Porque é lindo na teoria, fazer a universidade fora. Vou estudar lá. Mas, gente, vem pra prática. Vem pra hora que... Vem pra bucha. Hoje eu tô... Esse termo eu tô fazendo, que eu tô no segundo termo, que é trimestre. Eu tô fazendo Química A, Biologia, Moléculas e Genes, Cálculo 2 e Call, que é sobre comunicação. Gente, vai ter Biologia em inglês. Eu tô ali assim, ó. Tem hora que eu tô na aula e eu fico assim, Jesus Cristo. Porque, gente, Biologia tinha hora em português que eu ficava aqui, ó. Tentando pegar. E não é... A professora... Não tem essa de, você é estrangeiro. Não, gente, é ali, ó. Tudo. E é passo, 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 passo. O inglês... Eu tô aqui detalhando o inglês porque eu tô falando de inglês. Porque o inglês vira nada na sua rotina. Porque o problema é a matéria. O inglês tem que ser algo que já não... Já não é. Pesa mais. Nem pesa mais, exatamente. Ele não... E é esse sentimento que eu não queria. Eu falava pra Dani, pra galera aqui da STB, eu vinha conversar... Falava, gente, eu não quero que o inglês seja um problema na minha vida nunca mais. É por isso que eu quero fazer isso e eu quero estar preparado, porque quando você vai para um ambiente de universidade e tudo, a sua comunicação, gente... principalmente para a hora que você for pro corporativo, né? Que a hora que você saiu da faculdade, que você for para uma empresa gigantesca, enfim. Você vai precisar... E nos trabalhos em grupo, eu entrei na faculdade, gente... Os trabalhos que eu faço, assim, quando eles perguntam, você já fez um literature review, que é um tipo de report, assim, que você escreve artigo científico. Eu já fiz.
Eu nunca tinha feito, fiz na Navitas. Escrevi lá 12 páginas de energia renovável. Nada a ver com nada, mas Inglês eles acadêmico. me ensinaram inglês acadêmico. Então, tudo que os professores têm hora que os professores começam a explicar o que aquilo é, aquela estrutura. Eu falo, gente, se fosse esses 15 minutos aqui que ele explica a estrutura e eu nunca tivesse feito antes, nossa, ia sair o quê? Não sai. É muito complexo o que você escreve, qual parte do artigo você escreve primeiro, como você escreve, qual a linguagem. São coisas que E você... os professores são bem mais exigentes Bem mais do que exigentes. num curso de General English, É, digamos assim, inglês não. normal. Eu amava, É. uma coisa que eu amava na Navitas era as meetings que era só eu e o professor. Quando era esse tipo de trabalho e tinha que entregar daqui 4 semanas, toda semana, tipo segunda, quarta e sexta, ele ia lá e queria ver o seu paper, como você tava fazendo, o seu artigo. Então eu tava dava escrevendo a feedback. introdução. Ou na hora. E isso forçava você também a não estar atrasado. Eu ficava às vezes. Eu mandava mensagem, falava, professor, tenho nada pra mostrar. Tô correndo com o trabalho, com a vida, mas quarta-feira. Melhor estudante. Não, mas eu mandava. Eu falei assim. Gente, eu lembro que teve Ai, um meu dia Deus. que eu rachei o bico. A Karen, que era uma professora super legal, eu faltei uma e faltei duas. Eles começaram a me conhecer. Aí eu faltei no feedback. Era sempre as últimas 1 hora da aula, assim, que eles iam falando 5 minutos cada aluno. Essa hora eu saía da sala. Falei, ai, gente, que vergonha. Não quero falar que eu não fiz. Aí teve um dia. Porque não tem como, gente. A sala de Academic English é sempre, tipo assim, 10 pessoas. Você vai pegar intimidade todo dia ali na aula. E aí eles começaram a saber, o professor, como eu era, meu jeito, que eu do dia pra noite venho com o bolo pronto. Mas eu tenho esse defeito que às vezes eu deixo pro dia seguinte. Deixa acumular um pouquinho. Eu deixo. E aí teve um dia que tinha que mostrar 3 sessões do artigo. Eu faltei segunda e quarta na reunião. A professora falou, vai vir na sexta com nada, né? Aí ela mandou mensagem, que a gente conversava pelo WhatsApp também, no grupo. Aí ela mandou no WhatsApp assim, gente, amanhã é pra mostrar introdução, desenvolvimento e avaliação 1 do artigo, hein? E eu sabia que já tava ali pra me Já tava preparar. dando uma indireta. Aí ela... Gente, no dia que eu cheguei no outro dia, eu tinha escrito, mas eu ralei. Fiquei ali umas 3, 4 horas sentado, digitando. Me ferrando. Ela, na hora que eu abri, que ela viu que tava pronta, ela, olha, te conheço, viu? Fez ontem. Ela falou, ó, você tem sorte que você escreve rápido, porque... Aí foi a única vez que ela ficou surpresa, porque eu consegui escrever, porque é uma coisa que você empaca, porque artigo não é só as palavras. Você não pode escrever, então, gente... Energia renovável, é maravilhoso pro mundo. Tá. Não, tudo você tem que escrever baseado em um artigo. Então, meu computador era assim, 20 artigos abertos, eu vou olhando, tem que pegar um nome, você referencia, você lê, você tem que entender. Ai, trabalho, gente, que dói. Chega a doer, mas o seu cérebro vai fazendo assim, né? Então foi uma experiência muito legal entrar nesse assunto e ter esses feedbacks, porque eles falavam, aqui você tem esse vício, você escreve assim, isso não funciona. Às vezes o simples é melhor, então escreve desse jeito. Gente, literalmente, eles olhavam e liam o meu texto antes, né? Eles não estavam preocupados se você ia tirar de 0 a 20, 15, 16, 17, 18. Não vou ajudar ele pra não tirar nota. Não, pelo contrário. No início das aulas, os professores falaram assim, até o final, se vocês fizerem tudo o que a gente tá oferecendo aqui, vocês vão passar com a nota que vocês precisam para entrar na universidade. A gente não tá aqui para reprovar ou não, a gente tá aqui para que você, em todo o feedback que a gente dá, você vá aumentando. Sim. Só fazendo um parênteses, porque eles falam isso, que aí você vai atingir a nota exigida para a universidade. Porque isso não era seu caso. Não era o meu porque você caso, já estava aceito. Eu era o único aluno que tinha... Extracurricular. Mas para muitos estudantes que entram no inglês acadêmico, essas instituições, como a Navitas e algumas outras escolas, eles têm acordo com certas universidades, que essas universidades falam, se você fizer o inglês acadêmico, o nível 3, o nível 4, que foi o que você fez, o top, né, do inglês acadêmico, aí e atingir a pontuação X, aí você pode entrar na universidade. Você entra sem fazer teste de proficiência. Porque eles valem que aí o aluno está realmente preparado para entrar. Então, isso não era o seu caso de ter que ter a nota, mas você estava ali no bolo, né? Com todo mundo. Tava ali e isso tirou uma pressão gigantesca também. Gente, que é bom viver a vida sem pressão, às vezes, nesse sentido de estudo.
Então eu ia, Mas ficava aí no meu você levou melhor. nas coxas seu curso? Nunca! Fiz o meu melhor, gente. Aí tinha um menino... O segredo do sucesso. Gente, eu fiz o meu melhor como se fosse... É sério, como se tudo dependesse daquele curso. Pra você entrar na faculdade. Sim, e tinha um amigo meu que ele era igual eu. Eu acho que ele não dependia de nada, mas ele tava ali também. Ele competia com você. Competia, mas a gente era amigo, então era uma competição legal. O professor entrava na aula e falava assim, Bruno Neboja, que Neboja, né, mora aqui também. Não lembro de onde ele é. Mas ele... Ficava os dois. Aí ele ficava assim, Quem vamos ver ganhou o mais ranking, vamos ver dos dois. Eles colocam no ranking os estudantes. Mas e aí depois aconteceu alguma coisa depois disso aí, não foi? O quê? Que depois que você fez o acadêmico, um prêmio, sei lá. Um prêmio assim, gente, sei lá, um negócio. Não foi uma... Céu, ouvi dizer aí... Foi gente, essa história é assim, inacreditável. É aquele passo pra trás que a gente nunca vai entender como foi tão importante na vida. Porque o que você transformou o passo pra trás, né? Não é? Eu falei, gente, que é isso? Eu nem acreditava. Gente, é top demais essa história. Essa história a gente começa com eu acabar o Academic English na Navitas, fiz o curso de inglês, fiz tudo que dava, terminei lá, fiquei o melhor aluno no primeiro termo, no segundo, fiquei em segundo lugar. Porque aquele coitado. meu amigo, o meu amigo... Ele... Roubou a liderança. Não, ele fica com 0,1 a mais. E sabe como o professor abriu a hora de me contar as notas? Bruno, eu tenho uma boa e uma má notícia, qual você quer primeiro? Assim, sorrindo. Aí eu, amar. Ele, você não é o primeiro lugar esse termo. Eu, não. Por quê? O que aconteceu? Ele, o Neboja te passou. Você ficou com 85,6. Ele, 85,7. Nossa! Aí eu, pô, não dá. Aí ele virou e falou, e a boa notícia que você passou? Aí eu, nossa, não, era você invertir, eram as duas ruins, né? Porque passagem, pelo amor de Deus, sabia? Tô aqui fazendo tudo. Sabia que eu ia passar? Aí foi muito engraçado essa hora, mas foi assim que começou. Quando terminou o meu... passou tudo. Aqui no estado, né? Eles têm essa questão das instituições de ensino indicar uma pessoa, né? Que foi aí uma conexão, gente, entre a agência, a Navitas, a Dani. Foi tudo uma coisa meio... né? Todo mundo trabalhando junto. Foi uma máfia do bem. Sabe máfia do bem do relacionamento. Sabe o famoso networking, né? Aquela conexão, essencial na nossa vida. Foi tudo assim. E que aí chegou esse convite. A Dani mandou pra mim, me chamou, me colocou em conexão com a Navitas. A Navitas entrou em contato comigo. Você tem interesse pra participar do concurso de melhor aluno do ano do estado? Daquela categoria, que a minha categoria era Élicas, que é tipo da categoria de inglês. Ensino de inglês intensivo, blá, 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 blá. Todas as escolas e instituições de ensino do estado que são... que estão na lista para indicar alguém, estão ali indicando. Aí me entraram em contato. Mas né? o mais engraçado de contar essa Conte. Que foi muito legal. Porque a escola... Porque não adianta você ser o melhor estudante. Eu falo da máfia, mas eu não teria colocado o seu nome se eu já não soubesse do seu background. Das coisas que você fez no Brasil, de trabalho voluntário, que você ia nas favelas, ajudava as pessoas. Coisas muito legais que você já fazia no Brasil. Sim. E até aqui, né? E aqui também. Mas, de dar aula de inglês pra galera também. Aula de inglês, você ajudava aqui, já ajudou estudante nosso a melhorar no inglês. Enfim, eu já sabia seu perfil. E aí, quando a Navitas entrou em contato, falando, olha, nós estamos pensando em nominar o seu estudante Bruno, que ele acabou as 20 semanas aqui de inglês acadêmico. Mas para essa competição, para você ganhar o aluno do ano do estado, daqui do estado de New South Wales, não adianta só ser o melhor estudante. Então, para a gente mandar a aplicação, ele precisa ter outras qualidades. E a gente não sabe se vai se encaixar. Foi aí que comecei. Eu assim, não, o que precisa? Não, a pessoa precisa ser... da comunidade, auxiliar, sem buscar nada em troca. Falei, mas ele tem tudo isso. Aí comecei, eles, ele faz isso? Faz trabalho voluntário, ia na igreja, fazia isso, ajudava na favela. Aí eles começaram a se interessar então mais. Tem potencial
Então a gente não tá mentindo para elegê-lo, para nominar ele representando a escola. Eu falei, não, ele tem tudo. Aí foi aquela correria, né, Bruno? Desliga o telefone, canal. Bruno, Entrar em contato. eles vão entrar em contato com você já pega suas cartas de referência do Brasil, faz isso. Traduz. Mandou a vida inteira na aplicação. Que loucura, mas foi assim mesmo, gente. Eu lembro que a Dani, acho que a gente entrou em contato, eu, Dani Navitas, quarta, era pra ter sexta. Era uma coisa assim, nada. Nunca soube da existência dessa premiação. Nem sabia. Mas foi assim, foi uma emoção total. E... Que era só pra você ser Indicado. Candidato. Tipo, Não ai, era que ele ia vamos... ganhar o prêmio. Tanto já. que eu e a Dani, a gente conversava pelo telefone assim, não, Dani, só de ser indicada eu já vou pôr no meu currículo inteiro. Eu vou contar até o dia da minha morte. Mas é assim, ó. Mas é verdade. Sim, já A gente é. não sabe alguém. qualquer um que é indicado. Exatamente, não é tão simples. Não é uma coisa. Não, com certeza. Tanto que a gente só por isso eu já fiquei. Gente, aquela noite eu falei assim, não é possível. Eu falei, gente, eu tô ficando maluco. Lembro que eu mandava e-mail, já, os documentos iam pra Navitas assim, a rodo já. Mandei 20 Tudo cartas. traduzido. A gente já ligou pra Tudo tradutora. Pode traduzido. traduzir tudo pra amanhã? Pra amanhã. É sempre assim, gente, com o tradutor. Então, amanhã, 10 da manhã. Mas foi assim, intenso. E foi algo incrível essa jornada. Que eu fui indicado. Começou agosto, assim, final de julho, agosto. Aí foi até novembro, que aí foi indicação. Aí você ia shortlisted, que aí eles iam entrar em contato com você. É que aí de todas as indicações, eles pegam os que têm as melhores histórias, vamos dizer. Melhores histórias. Aí eles entram... Gente, é sério. Aí vai pras quartas de finais. E essa é uma vai pra experiência... finais. Não, gente, existe tantas quartas de finais que toda semana eu recebi um e-mail. Parabéns, você é um prospective finalist. Eu não aguentava mais essa palavra. Eu falei, gente, mas é prospective até quando, né? Porque ia passando, você vai ficando... Quando você vai... Primeiro assim, indicou, ok. Quando você é shortlisted, que eles falam, não, agora a gente quer conversar com você, você já começa assim, ai meu Deus, vamos lá. Eu acho que eu tenho chance. Sim. Que a gente conversa por telefone, 1 hora de conversa, e os caras com pergunta assim, astronômica, né? Aí depois daquilo que eu senti confiança nessa ligação, que eu falei tudo, totalmente a minha verdade, assim, tipo, tudo que a galera da STB aqui já sabia, porque vai dividindo vida com a gente, que eles já sabiam, eu fui contando e eu vi que tinha uma emoção do outro lado da linha. E uma coisa que pegou, que eu lembro, porque saiu isso na reportagem deles, de quando você estava candidato para finalista, era o fato do Bruno ter trabalhado na empresa de ônibus de limpeza durante o Covid. Isso pegou muito bem, porque eles falaram assim, nossa, um estudante internacional brasileiro durante a pandemia fazendo a higienização, né? Dos ônibus. Não, eu trabalhei em públicos. Higienização, gente, de Covid o 2020 inteiro. E aí eles falaram assim, nossa, maior ponto positivo. Foi. Sendo que pro brasileiro, aquela padrão, assim, não vou nem contar isso. Porque eu trabalhei limpando ônibus, queima filme. E foi totalmente o reverso. E é um sentimento muito bom, né? Só fazendo um parênteses sobre isso. Porque eu, quando eu trabalhava ou no ônibus, ou na escola pública limpando o Covid lá pra galerinha poder ir pra escola, que pra eles aqui, gente, ir pra escola é a morte, né? Tanto pro pai quanto pros filhos. Eles adoram. As crianças correndo, gente, quando as crianças eles agradeciam a gente, é sério, era de morrer. Eu queria morrer na escola ali, tipo, de emoção, sabe? Porque eles falavam assim, muito obrigado. É por conta de você que tá aqui que a escola tá aberta. Porque realmente, a Austrália tem tanta legislação que se não tiver o cleaner lá fazendo a higienização, a escola não pode funcionar o horário da aula. Então isso pra mim era tipo chocante, né? Só fazendo um parênteses bem legal aqui, que isso foi bem relevante pra eles mesmo. Então, isso foi muito importante, tudo eles entrarem em contato. E cada coisa, gente, que foi acontecendo no processo era liga, manda e-mail, tira foto, manda foto aí, vamos ver se as fotos formais como são. Aí aqui, vai aqui, vira, roupa, troca a camisa. Manda, e é assim, gente. Tudo em cima da hora. Isso que eu ia falar, tudo pra ontem, né? Pra amanhã. Sexta-feira, 5 da tarde, eu já começava a atualizar o e-mail que ia chegar. Porque sempre chegava sexta. E no final de todos os e-mails ele escreveu assim: tem um ótimo final de semana. Eu falei, muito obrigado, agora vai ser maravilhoso. Deu todo esse homework pra fazer.
Sério, é incrível. Vivi todos esses 3 meses aí nesse processo. De emoção. Aí passou tudo até a hora que chegou no finalista, né? Eu ia conseguir, fui lá considerado finalista e sabíamos que ia pra cerimônia, né? Chegar na cerimônia pra lá saber quem ganhava, né, gente? Aí o finalista foi já um achievement assim, que aí você já recebe post na página deles, eles já publicam sua história pra comunidade, você vai pra LinkedIn, você vai pra tudo, já é incrível, porque quem não chega, quem não chega no finalista, infelizmente, eu não sei, pode ser que não, mas eu acho que assim, você não recebe meio que, você não, eles não postam sobre você, eles divulgam essa lista. Então, se você não chegar até a final, meio que eu, por exemplo, que participei e tudo, não sei nem quem são as pessoas, você não acaba não sabendo. Pessoa, óbvio que vai saber, né? Mas, enfim. Aí, quando chegou na final, tinha ainda ali alguns processos, era ligação de Zoom agora com vídeo pra gravar, pra fazer clipe de você. Aí mandava hora, tinha música pra cantar, porque queria preparar, porque ia ser a cerimônia online. Era pra publicar. São os finalistas. Gente, muita coisa pra fazer. E assim, foi muito desafiador, porque era em novembro, que era quando eram todas as minhas provas finais da faculdade. Então, assim, teve uma hora que eu tive que começar a falar pra eles, gente, vamos lá. Entende aqui, ó, estudando. É por isso que eu tô nessa premiação. As minhas prioridades. Estudando, no caso. Aí eles... Enfim, mas, gente, foi uma loucura. E assim, sempre é, né? Eu deixando as coisas da faculdade. Você vai, né? Polvo, né? Você vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas foi incrível. E aí, né, gente? Tudo certo. Devia ter trazido hoje, né, gente? O troféuzinho. Foi tipo... Olha, é verdade. Não trouxe, gente, mas... Ai, foi incrível. Com certeza, se vocês seguem a gente lá, você vai conseguir ver. Lá no no Instagram STB também, no Flix, STB Flix, no no STB Austrália. No Instagram a gente tem um vídeo bem legal. o Instagram tem um premiação. vídeo bem legal da premiação. Ai, gente, foi maravilhoso. Um sonho de verdade ter ganhado essa premiação. Foi assim. Quem ganhou primeiro. Quando eu ouvi. Ganhou. Ganhei, gente, ganhei. Aí quando eu ouvi aquela japonesa maravilhosa que falava. Que ela olhou o troféu assim e falou meu nome e virou. The winner is. The winner is, que assim, você vai com um ataque cardíaco até o final. Eu lembro que eu recebi um e-mail na semana escrito assim: You're the winner, prepare um negócio speech lá. Winning O discurso, speech. E eu achei que tinha ganhado. Liguei pra eles. Mó cara lavada. Gente, ganhei aqui então, não sei o que, não sei o que. Não, esse e-mail foi pra todo mundo. Porque já foi Dear Finalists. Por isso que eu não entendi. E aí eles mandaram todos os finalistas prepararem um speech de vitória. Caso ganhe. 30 segundos. Aí eu falei, gente, é muito nervosismo pra uma pessoa só. Não dava, era muita pressão. Porque tá todo mundo ligado. É o estado inteiro. É o do governo, sim. Não é que você ganhou o estudante do ano da escola da Navitas. Você tava competindo com todas as escolas do estado. Desculpa. Não, gente, eu não sei você, mas se eu cheguei até aqui agora, eu quero ganhar. No início eu já tava assim, finalista tá bom. No início. Você vai indo, você vai vendo que a galera curtiu sua história e você tem a agregar. Eu falo, vou levar essa pro Brasil. Eles vão falar ele vai ganhar de qualquer Brazilian. jeito, a história dele é a mais legal. Eu falei assim, vai Aqueles ter outros Brasil. dois não vão ganhar. Ó, eu vou falar que eu acho que quando eu senti que eu falei, cara, ele vai ganhar mesmo, foi a hora que quando eles publicaram no Instagram deles O texto. Não, eles publicaram o profile dos três, os três candidatos. E aí a hora que eu olhei lá, que eu vi o seu, assim, com toda a comunidade brasileira que estourou de comentar e de curtir, eu falei, cara, agora vai, porque agora esses caras viram a diferença que esse menino faz grato, aqui. Gente, eternamente grato. O post que eles fizeram na semana dos finalistas, a gente bombou. É a força do brasileiro, né? O post tinha mais de 250 comentários, gente. Todo mundo comentando. Minha família, meus amigos do Brasil, galera aqui da Austrália, de gente que apareceu de... Todo mundo, gente. Todo mundo que a gente publicou, essa hora, quando eu vi isso, eu falei, cara, agora vai, ele vai ganhar. Vai Gente, ganhar. se agora eles não entenderem o porquê que a gente veio pra cá, agora eles entenderam. Eu também senti isso. Eu falei, não. Se eles não tinham decidido agora, por favor, vamos fazer a conta deles escalar assim. Não, e é legal, e até, porque assim, agora que você falou isso, passou um filme aqui, porque eu lembro do dia que a gente tava todo mundo aqui, você tava todo arrumado ali no computador e tal,
E eu até falar pra galera, pô, vai no nosso Instagram, porque esse vídeo é muito Gente, fera. é um vídeo de 3 minutos e meio que faz você parecer que você tá aqui com a gente. um dia. Exatamente. É muito, muito, muito legal, assim. Foi uma experiência que até pra gente que fez parte, vamos dizer, um pouco de fora, assim, mas... Pra mim foi muito incrível ver. Maravilhoso. Eu falo, o Vitor Lívia, né, gente, que fizeram o vídeo, maravilhosos. Eu falo pra eles, o maior presente daquele dia. Porque uma coisa tá na memória, outra coisa você conseguir mostrar pra alguém. Qualquer pessoa que eu conhecer, eu vou falar, olha aqui como foi. E foi aquilo. Foi aquilo mesmo. Exatamente aquilo. Então, e uma coisa que eles falaram, gente, todo mundo assistindo. E a gente gritando. Isso foi muito Eles engraçado. amaram os brasileiros gritando no fundo. E você ficou falando, Não, o Bruno pode super fazer preocupado. barulho. Gente, Eles eu vou ter que fazer um falaram, discurso caso eu ganhe aqui e vocês tal. não podem fazer barulho. Gente, Só que deu delay, não foi nossa na hora, culpa. foi assim, eu soube que eu ganhei porque eu tava no computador, eu ganhei antes do que deles saberem. Aí eu ganhei, eu comecei a dar o speech, no meio do speech que eles viram que eu ganhei, a galera toda que tava aqui na STB, começaram a berrar no meio do speech. Aí você não sabe, eu fiquei super nervoso na hora, que eu achei que eu não tava falando mais nada com nada. Mas graças a Deus, muito obrigado, inconsciente, que saiu o que eu queria falar. Você falou tudo lindo. Que, gente, foi bem legal o discurso também. Eu tremia, porque, nossa, abriu o microfone ali, o que você falou ali, gente, vai ficar pra sempre, você entende? Que tá gravado na cerimônia, no coração de todo mundo que assistiu o que você falou. Nervoso. Gente, o primeiro prêmio que eu ganhei na vida foi esse. Pô, Mas começou mal, hein? O primeiro Que prêmio, assim, tipo, de cerimônia. Ultimamente eu só ganho bingo. Eu que nem bingo ganha, nem revista da escola nunca ganhei. Que isso. Tá muito bom. Não, Então foi, gente, maravilhoso. E aí, assim, E, dentro desse contexto que a gente tava falando do que representa, como a universidade te enxerga e como a universidade te avalia nesse sentido. Então, assim, tudo isso somado... Soma. E aí, isso agora que a universidade sabe também que você é o estudante do ano de New South Wales. Sim. E isso também já te traz uma representatividade dentro da universidade que faz, assim, Gente, total não deu. diferença. Gente, não deu 24 horas. Meu e-mail tinha várias mensagens da universidade. E isso, assim... Porque a minha universidade, é assim... É o nome do tipo do MEC aqui de New South Wales é Study New South Wales. A minha faculdade é University of New South Wales. Então é meio que tá tudo ali, né? Galera se fala. Dentro de casa. Dentro de casa. E tudo assim, do governo. é tudo do governo. Eu recebi e-mail que eu falava assim, gente, não é possível. Os meus professores mandaram mensagem, porque eu não contei pra todo mundo. Eu até expliquei pra minha professora do inglês acadêmico lá, da comunicação que a gente tem na NSW, que eu tive no primeiro termo. Contei pra ela, eu falei, olha, eu não queria contar porque cada um recebe de um jeito, sabe? E eu não queria ser a pessoa, ai, gente, então, ganhando um prêmio que a galera nem na Austrália chegou, gente. E assim, algumas culturas se sentem muito ameaçadas, sabe? E não é a verdade. Tanto que eu contei isso pra professora sozinho, e aí ela comunicou de uma forma que foi maravilhosa. A UNSW me ajudou muito nesse sentido. Que eu não queria post, eu não queria we are super proud of you, não sei o que. Eu não queria uma coisa muito cheguei, sabe? Porque não é legal pra pessoas que sabe? Tem gente que vê como inspiração, tem gente que vê como não quero mais, metido. E eles conseguiram driblar, que foi maravilhoso. Meus amigos todos assistiram. Então foi incrível pra mim. E isso reflete também diretamente nessa, vamos dizer, na tua aplicação da questão da bolsa, de tudo isso. Então, Amém. é importante. Porque... Currículo, vai colocar no currículo. Exatamente. Então, assim, mas assim, só para só tô contextualizando isso, porque a gente começou falando da questão da bolsa da universidade, aí a gente entrou nesse... Puxa o gancho. Exatamente, a gente entrou nesse papo da questão de que a universidade avalia isso. Não vai ser só nota. Exatamente, ela vai avaliar então todas as suas questões do voluntariado que você fez no Brasil, como que você está preocupado com a sociedade, como que você colabora, como que você é uma pessoa que faz a diferença onde você passa. Então isso te tornou um ativo, vamos dizer assim, valioso para a universidade, e que esse passo para trás, que foi o melhor passo para trás talvez que você já tenha feito para dar 20 mil para frente, trouxeram isso. Então agora a universidade até nisso ela fala, puxa, o Bruno é um cara... É um asset. Exatamente, ele é um ativo importante aqui dentro, ele faz a diferença. Porque também você leva o nome futuramente, a universidade meio que deposita essa confiança em você, no sentido que você pode ser um cara que vai se destacar lá na frente e vão perguntar, pô, você estudou aonde? E você vai falar, cara, eu fiz Universidade de New South Wales. Então, eles levam tudo isso em consideração. Com certeza. E isso agrega pra você na hora que você for chegar lá e falar assim, olha, gente... Me ajuda com uma bolsinha aí, pô. gente. Libera aí. Aqui.
Poxa. Abre a carteira pra gente. Então, Libera aí o fundo. Então, quando a gente fala nessa questão, e aí super importante isso que a Dani falou na questão que você já teve a consciência antes de falar, cara, eu vou dar um passinho para trás que eu vou me preparar melhor. Não é um papo de vendedor dos caras, nada disso, foi uma escolha sua. Olha o que isso transformou para você agora dentro da universidade. Gente, é assim, eu falo, até saiu o post 1-2 semanas atrás no Story News Softwares lá do vídeo que eles fizeram com a gente aqui, de tudo, meio que contando um pouco, que eles fizeram com os vencedores. E eu escrevo no post, acho que eu sempre vou escrever. É inacreditável, eu não consigo ainda. Eu olho e falo assim, que loucura. Porque foi tudo muito rápido, tudo muito importante, tudo muito inesperado. É isso que eu falo, não teve planejamento, eu não me inscrevi na NAFTA sabendo disso. Sim. Nem dei o meu melhor na NAFTA sabendo que ia ter uma premiação. E é por isso que eu falo, sempre você tem que ter a consciência ou tá ligado nesse network. Porque, por exemplo, se você fosse um estudante que não tivesse a interação que você tem com a gente, da gente te conhecer seu ser mesmo, quem é o Bruno, o que o Bruno gosta de fazer, o que ele gosta de contribuir, etc. Talvez eu tivesse recebido a ligação da Navitas, que é um parceiro do STB, falou assim, ok, ele é um great student, eu não sei nada da vida dele, eu também não sei. Então pode dizer que essa ligação tivesse desligada, vou pensar em outro estudante. Então, assim, o fato de você como estudante sempre se posicionar de um jeito de ter esse network, não só com a sua agência, mas em todos os lugares, você tá ali presente e fazendo as coisas reais, assim, contando da sua vida, isso faz total diferença, porque isso contribuiu com que, querendo ou não, a gente pudesse te dar esse backup de falar, não, ele é tudo isso que vocês estão pedindo, ele tem todos esses requerimentos. Sim. E aí seguir com o processo. Gente, a vida é sobre isso. Então a vida é network. Você conexões. Tá ali, conexões. Tem que ter conexão. Tá falando. Encontrar o lugar onde você consegue se sentir confortável, um lugar que você vê e fala assim, olha, aqui vale a pena eu dividir minha história, porque eu dividi mesmo. Sim. Não foi à toa, você vê. A Dani, que recebeu a ligação, ela sabia de tudo isso, que a gente foi muita conversa. Muito papo, muito dia de chegar aqui na STB sem avisar e acabar com as reuniões da tarde. Botar as reuniões tudo pra próxima terça. Foi de chegar muito aqui, fica conversando, você tem que dividir, né? Acho que intercâmbio é muito sobre isso, dependendo do que você quer chegar. Aqui na Austrália, se você quiser conquistar tudo sozinho, você vai trilhar caminhos que talvez pode até te levar lá, mas ser muito dolorido, não precisa. Porque tem gente que pode te ajudar, né? Aquilo que eu te falei, não é sempre que... Eu sempre falo isso, falei até lá na live da STB, que a gente fez também. Falei, não pensa que o seu caminho vai ser como o meu, como o do Lucas, como o da Dani, ou como qualquer pessoa que você tá vendo, assistindo aí. São exemplos pra você vir pra cá sem medo de sonhar. Acho que isso é o mais importante. Sabe, sonha, você vai, conquista, acredita em você e dá o seu melhor. Porque o meu forte é o estudo. Eu gosto de estudar. É uma coisa que... Mas talvez você não goste. E tá tudo bem. Você vai fazer o melhor de outra forma. Mas é isso. Acho que a Austrália dá muito... Tanto que essa foi uma pergunta na ligação que eu lembro que eu lacrei na pergunta. Na pergunta do News Softwares, que eles falaram: o que Sydney, Austrália, significa pra você? Gente, uma ligação. Ninguém me mandou a pergunta antes. Muito aberta. Sabe o que eu falei? Eu falei, é a terra da minha oportunidade. Porque aqui na Austrália... Eu sinto que tudo que eu quero ou que eu sonho é possível se eu colocar muito esforço. E isso eu vivi até agora. Então, é muito verdade. E não é só Austrália, mas estamos falando de Austrália. Mas isso é como eu me senti aqui. O que você quer, você vai conseguir alcançar. Mas, gente, bate. E bate, e bate, e bate. E eu tô batendo ainda. Eu consegui bolsa pro primeiro ano. Falta 3 aí. Bate. A história da... bate. Não acabou ainda o pedido da bolsinha. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que mais me surpreende de assim... Eu acho uma baita de uma conversa que a gente teve aqui trazendo tudo isso. Mas o que mais me surpreende é que, assim, se a gente fizer uma memória agora lá do começo, olha a bolha que você tava na tua faculdade. Não. E em 2 anos, olha o tanto de coisa que transformou pelo simples fato de você ter tomado a primeira decisão, que foi: eu vou acreditar, eu vou sair dessa bolha aqui. Todo mundo acha que vai o normalzinho, vai. Não, eu vou lá, eu vou ver qual é.
e você tomou essa decisão lá atrás. Vou me expor Sim. pro mundo. Exatamente. Você nem tinha, É chocante, nem sabia gente. que É você ia fazer faculdade chocante. aqui. Não. E é chocante que eu, de verdade, achava que a vida era o meu ciclo no Brasil. Eu achei que a minha vida resumia ali, Zona Sul, em São Paulo. Eu já olhava bairro que eu queria comprar apartamento. Eu pensava que era aquilo ali. E, gente, o que apaixona a pessoa que vai pra fora, além do país, a Austrália ser incrível, é isso. É um mundo... É o que o Lucas falou. Quantos anos a gente viveu aqui? Um dia na Austrália é muito tempo no Brasil. Não, e outra, você, qualquer lugar do mundo que você for hoje, você vai falar, cara, eu tô tranquilo. Eu sei o que eu Você tenho que sabe se virar em fazer, eu todos sei os exatamente. Sim, porque As você é colocado em culturas, sabe lidar com as situações... culturas diferentes. Você tem situações na vida que você só vai enfrentar se um dia você for um intercambista. Senão você não vai. Tem situação que você não vai ser exposto no Brasil com a sua família e Não todos vai. os seus familiares ali ao seu redor. Não vai. E não é porque você é mimado, nada disso, gente. É porque São realidades. existe a Exatamente. vida do imigrante que só quem é imigrante sabe. Só quem passou perrengue. Só quem vem pra cá sabe. E galera, assim, a gente tá chegando ao fim aqui Sim. desse episódio. Cara, eu não queria, a Dani sabe, se eu pudesse, eu ficava 6 horas, 8, 10. Eu Mas gosto. a gente vai fazendo outro. Eu gente, gosto pra de ouvir continuar. muito Tem o e- NSW, não falei nada da faculdade. Isso. Mas assim, teremos Tem que várias voltar, partes. Bruno. Calma, que isso assim, ó, vamos lá, por partes. Vai vir o muito STB Flix, conteúdo, gente. parte 2 aí, temporada 2, que o Onde Bruno que vai... fica mesmo esse? Canal do YouTube, YouTube. STB Austrália, pode entrar lá, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Mas o Bruno vai contar tudo na temporada 2 pra vocês da universidade. Vai ser só pra quem E aí, quer saber de assim, universidade. gente, pra vocês saberem o que é o STB Flix, é a real. Não tem produção, não tem... Cara, é o que o Bruno passa. Então, assim, tem muita coisa que vocês vão ver no STB Flix da segunda temporada quando ela sair, que a gente ainda aqui tá falando, a gente nem sabe o que vai ser, porque não aconteceu. Então, pra vocês terem ideia que a gente vai passar a realidade do que é estudar numa universidade, numa das maiores universidades da Austrália, entre as 100 melhores do mundo. Então vocês vão poder acompanhar isso pela visão de um cara que tá lá, assim, vivendo isso diariamente. O único construindo. brasileiro, hein, gente? Vale aqui falar. Único brasileiro. Vamos lá, Brasil. Vamos força, Então, Brasil. assim, e aí, por isso, e isso é uma das outras coisas, e aí eu tenho uma coisa legal que, pelo menos, pra mim, é a cereja do bolo, acho que a Dani compartilha da mesma opinião, Sim. e que eu vou só soltar um pouquinho, não vou dar, assim, extremamente detalhes, que é justamente se você tá aí no Brasil, ou se você tá aqui na Austrália, e você tá querendo viver essa experiência e tal, o Bruno, por todo esse sucesso que ele teve, por ele ter ganho esse prêmio, a Navitas tem um scholarship, que a gente tá falando de bolsa, etc e tal. Então, assim, pela primeira vez na história, Que demais. o Bruno... Gente, isso aqui é quente, tá? Eu nem comentei aqui que eu não sabia. A gente já solta porque, Não, tá cara, é louvável isso, cara. De tudo que Gente, você... Assim, a gente é chocante. baita orgulhoso de toda a história que você construiu, assim. E, assim, é tudo por merecimento. A gente Essa foto sabe aqui pra disso. mostrar. E o Bruno, hoje a Navitas tem um scholarship, uma bolsa de estudos com o nome do Bruno. Então, o scholarship Bruno Prates de Oliveira. Gente, Que- Eu não vou dar detalhes da bolsa aqui, justamente para você que tá querendo vir para a Austrália estudar inglês. Chama a gente no DM, aí manda mensagem para nós, que até para estudar inglês, e aí eu não vou dar esses detalhes aqui porque tem alguns critérios a serem seguidos, como a gente está falando aqui, que tudo aqui tem que ter aplicação, tem que saber o caminho das pedras. E é esse caminho das pedras que o STB e toda a equipe do STB sabe. Então, se você quer vir para cá, quer estudar inglês, melhorar teu inglês, seja para fazer igual o Bruno, entrar numa universidade, ou seja para fazer uma experiência de 1 ano, 2, 3, voltar, enfim, a experiência que você quiser, conte com a gente. E a gente tem essa bolsa especial com o nome do Bruno, que é um baita de um orgulho para nós aqui. E essa bolsa vai ser espalhada pro mundo Gente, inteiro. o não é mundo só pra todo, brasileiro, não é só pra mundo brasileiro. inteiro. Exatamente, Então, vou deixar uma exatamente. dica aqui pra vocês. Corram. Corram. Acelera. E na hora de preencher o formulário, sejam vocês. É a maior dica. Porque sejam vocês. Só isso que importa. Preencha cada pergunta daquele formulário da bolsa com a sua verdade. E é isso que importa. Isso aí. Show. Bom, foi um baita de um papo bacana. Então, mais uma vez, se você tem interesse, cara, manda uma mensagem pra nós. Pode ser via Instagram, pode ser no YouTube, pode ser qualquer loja da STB no Brasil, todo o nosso time aqui da Austrália, enfim. Entre em contato conosco e a gente vai poder levar um Apoio plano... não falta, né? Exatamente. A gente Mais vai... de 50 lojas pelo Brasil, base aqui na Austrália, enfim.
Isso aí, gente. Suporte não vai faltar. E a gente vai poder levar esse planejamento de acordo com as suas necessidades, do jeito que você precisa. E é isso, eu queria muito, Bruno, de verdade, assim, falando pessoalmente, eu fico muito feliz e muito orgulhoso em ver todo o caminho que você tem trilhado. De cara, a gente já vê com tudo isso que você já conquistou, que, você vai ser um cara fora da curva. Então a gente até brinca aqui que o dia que ele for presidente da Nestlé, que ele for presidente da, sei lá, da Ferrero Rocher, da onde for, que você não esqueça de nós. Não pode esquecer dos Vai nos levar pra Maldives. Vai nos levar pra Maldivas. 2024, gente. A gente brinca que vai ter que marcar a hora pra falar com o Bruno. A gente nunca vai ter que marcar a hora. Exatamente. Nunca. Mas assim, não, de verdade, assim, brincadeiras à parte. Pelo menos pela minha parte, eu tenho certeza que a Dani e todo mundo aqui compartilha da mesma coisa. Parabéns por tudo que você tem conquistado e construído, porque é uma parada que quem conversa contigo, quem sabe, eu não tô aqui fazendo média nem nada, mas quem conversa contigo e conhece a tua verdade, vê que é uma verdade, cara, é verdade mesmo, e que você gosta disso que você faz. Antes até de começar aqui, a gente tava falando de você me ajudar com algumas coisas. Então o Bruno é sempre esse cara que tá aí pra ajudar todo mundo. Enfim, então você é um cara brilhante, você é muito... Desculpa, eu vou ter que falar, mas você é muito foda. E continue assim, cara. Pra nós aqui poder participar um pouquinho e fazer parte de tudo isso é muito gratificante. A gente fica extremamente Esse faz o diferencial feliz do nosso trabalho. Ai, gente, exatamente. Isso é uma puta de uma motivação pra gente ter mais Brunos e poder ajudar e fazer a coisa. Então, cara, valeu. Obrigado pelo teu tempo hoje. De você ter conversado conosco aí. Compartilhar, né, com todo mundo que é possível. Só querer. Sim, gente. É isso mesmo. Eu agradeço muito foco, de verdade, hein, gente? Aqui, falo. ó. Eu falo, é muito importante você ter gente assim do seu lado, de verdade. Vocês estão vendo aqui essas duas pessoas, a Dani e o Lucas, representando a STB. Tem que ter gente que compra o seu sonho. Essa é a diferença. Né? As pessoas falam, agora ele vai vender STB. Não é vender STB, é porque são pessoas que conectaram comigo, do Brasil também, quando eu fui na agência lá. Pessoas que entendem, conectam com o seu sonho e vão dar garra. Essa é a verdade. Esse é o diferencial que fez eu ficar aqui, fazer todo o meu processo e contar minha vida inteira pra gente estar aqui junto pra ver se eu tava indo pro lugar certo. Então faz toda a diferença. Que você vê que tudo que a gente contou aqui, o que você vê no STB Flix, tudo que eu conto da minha história, seja live, seja onde for, é tudo sobre confiar em pessoas e estar com as pessoas certas e também ter gente que sabe te dar instrução. E é aí que a STB entra com certeza em todo o meu processo. Então agradeço muito por todos os elogios, tudo maravilhoso. Mas é Só muito não esquece bom. de nós. Jamais, já falei que eu vou Mas a vir gente aqui na marcar a STB consulta pra falar com você. Gente, se eu trabalhar num lugar de comida da hora, já falei pra Dani, se eu trabalhar na Lindt, na Nossa, você Nestlé, vai. aqui vai ter na entrada, assim, vamos fazer árvore Barra de Natal, chocolate, aquele derretente. fonte. Vai ser chique, gente. Então vem, se você tem sonho de Austrália, vem, depois vem aqui na Clarence Street ver a gente, que a gente vai estar sempre aí. Aqui. Ai, gente, isso. maravilhoso. Muito obrigado. Show, Dani. Obrigada, mais um. viu? Opa, mais um. Obrigada, Obrigado. Lucas. Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado. E é isso, gente. Nos vemos no Valeu. próximo STB Austrália no Instagram, STB Austrália no YouTube também. Curte a gente lá, segue e até a próxima. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. tchau.